Olá, queridos! Começamos mais um Publicast. Como de costume, quero pedir a você, ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para que você possa estar por dentro de todo o conteúdo que será oferecido aqui, tá bom? Fazendo assim, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e assim vai entregar para mais pessoas. Conto com você. Vai lá, é rápido. E eu tenho certeza que juntos somos mais fortes, tá ok? E hoje nós temos aí os nossos convidados. Esse convidado aqui, meu amigo Leandro, meu sócio, meu amigo. Fala comigo. Já estava ansioso para receber, viu? E eu estava aqui no bastidor contando a história, ouvindo a história. Meu Deus, tem história, tá? Tem. Tem testemunho de vida. Já faz tempo que eu tô tentando trazer ele aqui. Na verdade, desde o início, ele já era uma pessoa convidada, né? Mas aprove Deus que fosse agora. A agenda tá lotada, né? Tá lotado, ele é Vamos requisitado. trabalhar muito. Ele é requisitado. Olha só, ele é terapeuta holístico. Falei, meu Deus, o que é isso, gente? Que nome, Porque a gente né? não conhece, né, a profissão. Mas eu falo aqui com meu amigo Adriano Souza Martins. Seja bem-vindo, Adriano. Boa noite, querido. pessoal. Boa noite a todos aí, ouvintes, amigos aí. E quero dizer que é uma honra, na verdade. Eu me sinto tão honrado, na verdade, de estar aqui fazendo parte disso. Acredito que cada momento desse aqui foi preparado por Deus, então estamos juntos. E olha como é que tá estiloso. Tá o boné dele. Só o diamante. Só o diamante. Mostra o anel. Cadê o anel? Só o diamante e o boné dele. Tá estiloso, rapaz. Não posso também deixar de apresentar aqui meu amigo Davi Antunes. Já esteve aqui com a gente, contando um pouco da sua história. Seja bem-vindo, Davi. Eu já tô de casa já, viu, gente? A primeira vez é visita, agora eu tô de casa. Tá de casa, sempre nos apoiando, nos ajudando aí. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Tá Amém. bom? Sinta-se em casa. Agora, eu não posso deixar de falar como de costume, né? Meu amigo, ao lado do coração, meu sócio, meu irmão, Leandro Souza. Ah, como é que ele fica feliz? E eu também fico. Mas só que ele é mais amigo meu do que seu. Não é mesmo. Não, Começou. Não. Mas Rapaz, quando tá você é um perto do cara auxílio, também, eu sei, cara, quando é isso comigo, aí, fala aqui que é eu. tem todo episódio. Não é mesmo, hein? Ele fala todo comigo, é eu, ué. Tem todo episódio. Toda vez ele fala, não, eu Tem gosto muito dele, todo mas episódio. você é diferente. Ele fala não, que é não. você quando você não está. É. Agora, já que tá nós dois aqui, você gosta mais de quem? Josemar, será? Agora apertou. Agora tem outro. Né? Josemar, será? Josemar, falei, Josemar tá lá ouvindo agora lá. Deixa ele. assistindo. Josemar, você tá fora, viu? Acabou. Carta fora do baralho. Josemar Carta Branca. É isso aí, querido. Quem que é o João aqui? Quem que é o Pedro aqui? Lá, esses dias eu fui, abrindo parênteses aqui, né? Eu fui ministrar na igreja e o Davi tava lá comigo. E aí eu tava falando que todo mundo precisa ter um João na sua vida e um Judas. Né? Precisa ter aquele que é mais íntimo, mas também precisa ter aquele que vai te trair, que vai te fazer crescer, que vai te fazer prevalecer. E aí, na hora que eu comecei a falar de Judas, ele começou a rir, porque eu sempre chamei de Judas, entendeu? Não, esse cara tá falando pra mim. Então aqui na mesa já tá, aqui é o Judas, entendeu, Adriano? Entendi. Já deixei claro? Entendi bem, já ficou bem claro aí. Viu? Então Tá eu sou bom. o João. Você é o João. Não. Eu vou deixar você ser o João. Então eu tô de Judas, então. Tá. De Pedro. Esses dias você tá de Pedro, você tá mais de Pedro. Eu acho que Pedro ainda deu uma melhoradinha, né? Do Deu? que Judas deu uma. Com certeza. Judas hoje é o Josemar. Quando você fala de traidor, você logo lembra do Judas. Né? Mas ninguém fala de Pedro, né? Pedro também era sanguíneo, rapaz. Andava com a espada na bainha. É porque é aquele negócio, né? Não é como começa e sim como termina. A questão de Exatamente. Pedro começou ruim, mas terminou bem. A de Judas começou bem e terminou fim. mal. Mas o interessante é que, para mim, Davi, eu sou fã de todos que esteve na Bíblia, não tem igual Pedro. Pedro simboliza muito a gente, cara. Sim. A natureza, ele ia de 0 a 100 em 1 minuto. Então, assim, é um cara que, se você pegar a história, cada um teve uma temperança, mas Pedro é nossa cara. É como se fosse nosso DNA, porque ele era 0 a 100, um cara que errava, errante, né? E mesmo assim, opa, tô aqui. Né? Assim, eu só admiro Pedro. Se for falar Pedro aqui, não vou ficar até amanhã. É isso aí. Então hoje, Davi, nós viemos aqui contar um pouco da história do nosso amigo Adriano, que trabalha hoje com os recuperandos, né? Ajudando pessoas a ser inseridas na sociedade,
ser liberta das algemas invisíveis, ao qual, aos olhos, a gente não consegue ver, mas a gente vê que elas estão presas, né? Mas a sua história não começou assim. Tu conta para nós como começou a sua história. Nós já vemos aí que já tem um histórico aí na criminalidade. Porque as pessoas olham para nós e falam assim, Adriano, quem é você? De onde você veio? Como você surgiu? Nós temos uma história, né? E por mais que muitas das vezes a história seja uma história triste, dolorosa, mas você falou algo interessante aqui. Não importa como você começa, em si como você termina. Mas você tem um início. Conta para nós um pouquinho como foi seu início. É bem isso mesmo. Eu até tenho isso como uma filosofia mesmo. Eu trago isso para mim como algo de reflexão. Realmente não é como começa, né? Tem muitas histórias de vida e tem muitas pessoas, tem muitos projetos que começam muito bem, mas terminam muito mal, né? E tem muitos que não começam tão bem assim, mas no decorrer da caminhada, no decorrer do processo, evolui para algo muito bom e terminam muito bem. Então, eu acredito que o final ele diz muito mais a respeito do resultado do que o começo. E a minha história não foi diferente, né? Ela foi bem assim. Então, assim, meu nome é Adriano, tenho 48 anos de vida. Eu falei que ele tinha 29. É mesmo, eu estou aqui não recebendo a benção aqui, eu tenho 29. Novo, rapaz. Novo, realmente. E tudo muito precoce aconteceu na minha vida relacionado a isso, né? A gente estava falando aqui sobre essa questão do recurso hoje que tem, informativo, que hoje é uma ferramenta muito boa para estar usando aí, para ajudar os jovens a entender. Porque eu costumo dizer que uma coisa, cara, é você contar uma história que você leu. Causa um impacto, né? Você é um cara que é estudioso, você é um cara que, de repente, tem uma base de informação muito legal, e aí você começa a contar alguma coisa que você estudou, isso é interessante. Mas você contar uma coisa que você viveu é um impacto completamente diferente, né? Então, assim, eu tenho para contar aquilo que eu vivi. E ali para os meus 12, 13 anos, até então, eu quero deixar bem claro isso também, viu? Como é que é interessante. Eu fui criado num berço evangélico. Casa estruturada. Casa estruturada, graças a Deus, assim, Deus nunca deixou faltar nada, nem alimento, nem a vestimenta e nem o alimento espiritual, que era o mais importante, né? Então, minha mãe era da igreja, meu pai, meu padrasto era da igreja, minha avó era da igreja, eu fui criado num berço evangélico. E se a gente for partir para um princípio de entender que está sendo bem instruído, a gente vai logo imaginar, não tem como dar errado. Sim. Daí vem, né, o alerta para todos, vem para mim, vem para você hoje. Se a gente está hoje bem, se a gente está hoje estruturado e está num caminho, né, não significa que nós não estamos vulneráveis a cair. Então, por isso, todo aquele que está de pé vigie para que não caia. Porque até então era promissor tudo isso, né? Mas eu costumo dizer que é isso. O inimigo, ele é difícil a gente imaginar que o inimigo vai querer derrubar alguém que já está deitado. Alguém que já está caído. Não né? faz sentido, né? Não faz sentido nenhum, não, né? O alvo, hoje, quando você hoje se denomina uma pessoa que está evoluindo, que está crescendo, você praticamente colocou um alvo nas costas e é você que vai ter que ser atingido. Então, óbvio que o filho de alguém que está hoje no caminho do Senhor, hoje que a pessoa que é filho de um presbítero, é muito mais visto para ser atingido, né? E foi basicamente isso. Então, ali com uns 13 anos de idade, eu já me envolvi com drogas. As más companhias que corrompem os bons costumes, corromperam mesmo os bons costumes que foram passados. Eu digo que a minha família não foi uma família que teve bens e de dinheiro, não, mas valores, princípios éticos tinham. E foram passados, eu absorvi, eu me lembro de ter ouvido tudo isso. E aí, nesse cenário, né, eu fui me debandando para as más companhias, onde eu tive o primeiro contato, né, com a primeira substância psicoativa, que foi a maconha. Que hoje até eu vejo muitas pessoas aí, ainda na inocência de dizer que é uma droga de menor potencial ofensivo e que é inofensiva, né? Mas tem um ponto de partida, né? Se a gente, isso é muito interessante, você falou, o ponto de partida. Se você entrar hoje dentro de um carro e simplesmente sentar e colocar o cinto de segurança, ajeitar o retrovisor, ajeitar tudo ali, aquela questão toda, mas não ligar a chave, nada vai acontecer, nem o painel vai acender. Não. A ignição tem que acontecer para toda evolução, tanto para ser negativo ou positivo na sua vida acontecer, né? Então, dentro desse processo foi isso. O primeiro contato foi com a maconha ali. E é um negócio muito interessante, né? Que eu até costumo brincar com isso, eu dou um azar, que eu me lembro que foi eu e 2 amigos, um que ofereceu e 2 que eram desconhecidos dessa questão. E ali, por curiosidade. Hoje se consegue entrar para dentro do universo de dependência por alguns fatores, né? A curiosidade é um deles, né?
A influência de más companhias é outras delas. A questão é tudo emocional. A dependência hoje é emocional, tanto para quem tem uma recaída quanto para quem inicia. Então, a questão também da influência de outras pessoas por causa de uma frustração, você estando frustrado, decepcionado com alguma coisa, é muito mais fácil você ser inserido em algo dessa natureza, mesmo que seja destrutivo, mas se aquilo trazer um certo alívio imediato, você vai entrar. A pessoa entra, né? E aí tem alguém ainda falando, não, isso aqui é um barato, isso aqui é muito louco, pô, você vai ver um unicórnio andando aí e tal. Então, a pessoa vai. No meu caso, foi mais a curiosidade. Mas eu achei interessante que eu e o meu amigo, que fomos inseridos nesse dia para essa questão, usamos ali, não me recordo muito bem da onda que deu no momento, ou daquele barato que deu no momento ali, mas o que aconteceu depois é que veio determinar o que seria para mim e para o meu amigo, porque eu fiquei 3 dias sem ver meu amigo, né, que usou junto comigo. E eu estranhei, eu não era de ver ele ficar 3 dias. No 4º dia eu fui na casa dele, a mãe dele falou, ele está passando mal, pode entrar lá no quarto. Eu cheguei lá no quarto dele, tinha 4 dias desde o dia do uso que ele não saiu. Ele não saiu. E aí eu falei, pai, o que aconteceu com você? Ele falou assim, rapaz, é sério, você não passou mal, não? Eu tenho 4 dias com meu estômago embrulhando, tenho 4 dias. O físico dele não se adaptou à situação, né? E para mim, felicidade, o meu adorou aquilo tudo, né? Porque eu não senti nada. A adaptação, isso aqui é biologia, isso aqui é biológico, nós aqui, entendeu? Teve prazer. Teve prazer, o seu cérebro entendeu, a dopamina foi liberada, a endorfina foi liberada, o físico entendeu que está de boa, ele falou, não, pode mandar que eu entendi isso aí e eu gostei. Quero mais. E dele não. E eu me lembro que os anos que se seguiram, esse colega meu nunca mais usou isso. Eu falei, não, isso aí não quero para minha vida mais não. E eu, infelizmente, meu corpo falou, pô, que legal, quero mais. E aí entrou, né? Então, o ponto de partida foi isso. Obviamente que migrar para outras drogas mais pesadas e mais destrutivas, como o crack, como a cocaína, foi um pulo, né? Porque vale ressaltar, Adriano, né? Te cortando rapidinho aqui, porque assim, todo a chave ignição, como você falou, o ponto de partida sempre é apresentado para nós 0800. É só a primeira. Eu não paguei nada, né? 0800. Então, porque vão ali comigo, não, deixa pra minha conta. Acabou. Não, e eu nem pedi. Nem pediu. Eu não pedi nada, não. Eu falei, tem um negócio aqui, eu falei, geralmente isso se compra, né? Não, veio, ofereceu, é de graça, eu não pedi nada e foi me dado. Então é bem isso. Depois não, né? Depois que você está acorrentado, e sabe o que eu acho interessante? Que a questão nesse momento a gente não vê. Mas o que está sendo entregue para você ali não é a droga, não. O que está sendo entregue para você são as algemas invisíveis que você não vê. Verdade. Aí você foi. Entende? E o mais interessante de tudo, o que acontece é o seguinte, por escolha, você põe o braço e fala, pode pôr. Talvez vai descobrir aí depois. Ou seja, você não está vendo, mas está sendo acorrentado. Está sendo acorrentado. Falsa liberdade. Você mesmo está dando seu braço. Exatamente. Quanto mais você usa, mais preso você fica. E hoje, por exemplo, as pessoas que hoje estão, de repente, inseridas no uso e abuso de substância psicoativa e que não estão conseguindo buscar uma recuperação para a sua vida, nas insistências de recaída, todas as vezes que elas vão para uma recaída, elas estão levando o braço e falando, por gentileza, eu estou querendo ser acorrentado, eu não estou aguentando mais ficar livre. Ó. Só que na mente deles era, olha, eu estou depressivo, eu estou angustiado, me dá algo para poder me libertar dessa angústia. Me alivia disso aqui. Me alivia disso. É a mudança de uma prisão para um cativeiro, né? Que a prisão é algo que você vê, mas o cativeiro é algo que você já está ali numa... Eu digo espiritualmente falando, é claro. Você já está ali em um ambiente onde você talvez pensa que não queria, pensa que não deveria, mas o biológico já se tornou dependente daquilo. E o que nós entendemos por prisão? Acho que a definição de liberdade, esse conceito talvez poderia ser revisto, e eu acho que esse universo de dependência dá para a gente um ponto de entendimento. Porque hoje todo mundo... A liberdade ela é motivo das guerras, né, desde os primórdios da humanidade. Né? Por tudo se brigou por liberdade. Sim. Mas, por quê? Porque é uma coisa muito preciosa, todo mundo gosta disso, mas liberdade sem responsabilidade é prisão. Sim. Né? E o mundo das drogas hoje é uma liberdade sem responsabilidade nenhuma, então é uma prisão constante. Por que você está dizendo isso? Não, nós podemos fazer alguns exemplos aqui bem claros, né, sobre isso, sobre esse conceito. O cara hoje que está dentro do sistema carcerário preso, ele tem paredes físicas e grades físicas que impedem ele de ir e vir, não é isso? Sim. Ele não pode. Então, assim, aquilo que ele está lá dentro, que o levou para estar preso lá dentro, hoje ele não pode praticar lá. Né? Apesar que hoje no sistema do Brasil é praticamente igual à rua.
Mas de uma forma ideal, não pode, né? Aliás, ele está preso lá por causa disso. Aqui fora a pessoa está na liberdade, certo? E continua praticando. Se a gente for fazer um comparativo, quem está aqui fora está mais preso do que está lá dentro. Por quê? Porque a pessoa que está lá dentro encarcerada, ela não pode ir lá para pegar, ela não pode roubar, ela não pode fazer nada disso, mesmo que ela tenha esse pensamento. Mas a pessoa que está aqui fora, ela tem a liberdade e mesmo assim ela faz exatamente aquilo que levou aquela pessoa para lá. Então o aprisionamento dessa pessoa que é muito pior, porque é na mente. Sim. Não existe uma cadeia pior que aprisiona um ser humano do que a mente do ser humano. Ativa. Grades. Você quer ver? O cara está dentro da cadeia, não foge. Sistema de penitenciário, o cara foge. Bomba explode, porta, você abre e tal. Eu queria saber o seguinte, como é que você foge de você? Como é que você sai daquilo que te prende na sua mente? E aí tem um paciente lá que falou um negócio um dia desse na reunião que eu achei interessantíssimo demais. E eu falando sobre essa parte desse aprisionamento, ele virou e disse assim, senhor Adriano, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Ele virou e falou assim, eu sei por que o senhor está falando isso aí, não tem jeito de fugir da gente mesmo não, sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque onde é que eu vou, eu tô. Eu falei, isso. É exatamente isso. Eu parei, cara, eu falei, velho, vocês entenderam, né? Exatamente isso. Se tem alguém que pode definir melhor do que esse menino, né? Então, porque aonde você vai, o problema, por isso que eu falo que a recuperação hoje, e para você se livrar daquilo que te acorrenta, a chave está com você. O universo da dependência é o seguinte, o cara entra para dentro de um mundinho, né? E lá dentro ele se fecha com tudo aquilo que dá prazer, tudo aquilo que ele considera que é bom para ele, né? Por lado de fora ficam as coisas saudáveis da vida, família, trabalho, crescimento pessoal, crescimento como ser humano, prosperidade, tudo isso. E as pessoas que não estão nesse universo, que ficam por lá de fora implorando, família, todo mundo, pedindo, sai daí e tal. A pessoa fica lá dentro, ele mesmo diz, não, deixa, eu estou aqui quietinho. Sim. Aí pode-se fazer uma pergunta, tá, Adriano, mas por que não arranca ele lá de dentro? É simples, porque a porta está fechada, a fechadura é por lá de dentro e a chave está com ele lá dentro. Exatamente. Se ele não tomar essa decisão de sair de lá, terapia, o tratamento é feito por terapia. Então, eu com 13 anos entrando para dentro de uma situação dessa, eu tenho essa gama de informação aonde? A família desguarnecida também dessa situação. Então, assim, com 17 anos, eu já tinha migrado para o crack. Com 14 anos eu fumei a primeira pedra de crack. E aí o crack, eu posso dizer com toda certeza, bicho, só quem passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Todas elas, de igual da sua questão, pode trazer malefícios para a vida, saúde, dependência, essa questão toda. Mas Você é viciado em crack? Sim, eu usei crack os 24 anos da minha vida. Os 24 anos. Os 24 anos da minha vida. Então, e eu posso dizer que ela foi a droga de uso de preferência e de decadência da minha vida. Eu nunca conheci nada, assim, de verdade, eu nunca conheci nada com o poder de aprisionamento que aquela droga tem. Como foi pelo menos comigo, né? Como foi que apresentou foi apresentado o crack para você? É uma história engraçada também, né? Porque o que acontece? Eu sempre fui um cara que tinha os diâmetros mais arredondados. Né? eu sempre... E, obviamente, que isso trazia complexo de inferioridade. Eu sempre tive complexo de inferioridade. Sofri o bullying, né? Ali na escolinha. O gordinho, aquele negócio todo. Aquilo sempre me incomodou muito, cara. As pessoas podem achar isso aqui e falar assim, mas isso é uma brincadeira. Não é verdade. Essa questão do bullying, essa questão do complexo de inferioridade, da autoestima baixa, pode te levar também para procurar algumas coisas destrutivas buscando uma melhora. Mas como que você vai encontrar uma melhora em algo destrutivo? A palavra já nem casa, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, um belo dia, um amigo meu, né? Chegou para mim, mas eu falo isso hoje, porque a história desse cara também é impressionante. Hoje ele é um presbítero, hoje ele é pastor, ele faz trabalhos de evangelismo dentro de cadeia e tudo. Isso eu estou falando aqui de muitos anos atrás. Sim. Mas esse cara chegou perto de mim e falou comigo, olha, Adriano, deixa eu te falar com uma coisa. Sempre eu fico vendo você falar com a questão de emagrecer, essa questão e tal. Você já viu como é que os usuários de crack tudo fininho, tudo magro, tudo... Gente. E tal, aí você vê, eu já vi, então você faz o seguinte, você usa uns 6 meses, dá aquela chupada, né, dá aquela emagrecida. A receita vai emagrecer. Exatamente, foi. E aí depois você larga e volta. Eu entrei com esse objetivo, de verdade, falei, onde é que... Né? E aí ele mesmo me apresentou a substância, eu usei ali aquela questão, e
anos depois, né, 24 anos depois, eu me encontrei na seguinte situação. Gordo, só que agora viciado. Meu Então, Deus. pode-se dizer que eu me tornei um círculo vicioso. Entendeu, né? Você entendeu? Não, acho que, pessoal, eu quero falar aqui, gente, porque assim, eu não conheci o Adriano mais cheinho, né? Com alguns quilos a mais. Mas quando o Davi viu, né? Eu vi o Davi falando assim, olha, viu ele, Nossa, eu também eu falei viu, assim, né, deu uma diferença, né? Com certeza. Era mais cheinho, não? Mais cheinho. Era igual a gente assim? Tá. Bom, não sei, tem até um vídeo aqui para mostrar para vocês depois, se vocês quiserem ver. Mas realmente eu cheguei a pesar 141 quilos, assim, no ápice. E junto com isso, e na verdade também eu posso dizer que esse fator também foi o que a drogadição também trouxe. Por quê? Obviamente que quem hoje está numa vida drogadita, né, que é a questão da dependência, ele não se preocupa com saúde, ele não se preocupa com atividade física, ele não se preocupa com absolutamente nada. Coisas bem simples para as pessoas, como higiene pessoal, ficam em segundo plano, né? Projetos de vida ficam em segundo plano. Então, saúde, obviamente, também vai ficar em segundo plano. Então, com isso, eu não me preocupei. E aí eu fui ganhando peso. Entrei para dentro. Alcoolismo também fez parte. Os meninos me chamavam, cara, de clínico geral, porque eu usava de tudo. Então, para mim, tudo não tinha nada que eu não cheguei a usar naquilo. Então, a bebida também fez parte ali. E aí eu engordei bastante, né? Então, a obesidade que eu desenvolvi também, ela foi fruto da decadente história relacionada à dependência química, do caminho, né? Sim. Então, quando eu ganhei o sobrepeso, veio os problemas de saúde. Diabetes, pressão alta, refluxo, eu tomava losartana, tomava metformina, tomava insulina aplicada, cheguei a ter que tomar tudo isso, né, por causa do sobrepeso, né? Então, obviamente que a gente estava falando sobre isso, eu e o Davi ali, num papo até bacana, interessante, sobre os abismos que puxam os outros abismos, né? Então, você entra para dentro de um caminho tortuoso hoje, sabendo muito bem que ele provavelmente vai migrar para outros caminhos tortuosos, né? E a dependência química hoje, ela faz isso, cara, né? E você tem que se redescobrir. Se você hoje perdeu uma chave no bolso, no seu bolso, faz algum sentido você procurar ele dentro da gaveta? Se você perdeu a chave do carro e está no bolso da sua calça, faz sentido você olhar debaixo da cama? Você vai encontrar ele em cima da geladeira, você vai encontrar ele em cima da estante? Cara, você vai poder procurar para tudo quanto é lugar essa chave, sabe? Mas essa chave você só vai encontrar ela quando você meter a mão no bolso, porque essa chave está dentro de você. Então, essa mudança está dentro da pessoa, né? Ontem a gente estava tendo uma conversa, eu estava conversando com o Davi, que eu considero que são 4 os fatores que são essenciais para uma pessoa mudar e dar o start, né, nessa situação. Eu vou deixar o quarto por último, porque sem ele, para mim, nenhum dos outros 3 funciona. Deus sobre todas as coisas, princípio, meio e fim de toda a realização. Um suporte emocional, que é a família, né? Eu não conheço um suporte emocional, um alicerce fundamental de um homem bem estruturado é a família dele. Em terceiro lugar, que eu coloco instituições, casas de caridade, grupo de apoio, a igreja de fortalecimento ali, o lugar de reunião, né? De fortalecimento espiritual. Mas o quarto que eu deixei por último, eu não deixei por último porque ele é menos importante, o querer da pessoa de mudar, está com ela isso, nessa mudança está com ela. Né? E aí, como que a gente prova isso? Eu vou pegar o quarto agora e vou subir para cima para você ver como que funciona. Se eu não quiser, cara, é uma opinião minha, talvez tenha uma divergência nisso, mas se eu não quiser, nem Deus me ajuda. Sim. Né? Pelo poder de escolha. Se eu não quiser, o suporte emocional e a minha família, de nada me importa. Se eu não quiser, você pode me internar em qualquer clínica, me deixar lá 20 anos, eu posso participar de qualquer culto, eu posso fazer parte de qualquer grupo de apoio, não me importa. Então, eu posso eliminar os outros 3, vai sobrar o quê? Só o meu querer. Ele é o mais importante, né? E aí, com 17 anos de idade, entrando para dentro dessa situação, eu podia desenvolver qualquer coisa, menos o querer de sair, né, dessa vida. E a coisa foi se desenvolvendo. E aí eu entrei para o tráfico também, né? Fui traficante, cheguei a vender droga durante um bom tempo da minha vida, onde também eu fui preso, né, por tráfico. Passei um bom tempo eu passei 1 ano e 8 meses a primeira vez dentro de um sistema carcerário, aonde que eu faço uma crítica aqui, de verdade, aos órgãos, né, que eu penso que deveriam, porque a cadeia ela tem um objetivo. Eu imagino que o sistema carcerário é para o quê? Ressocialização. Na verdade, a gente sabe muito bem que isso não funciona. É uma utopia de uma ideia que, de repente, poderia dar certo, de um mundo ideal, mas a gente não vive no mundo ideal. E hoje, na verdade, os sistemas penitenciários do Brasil eles são muito mais cadeias
são muito mais escolas de crime do que ressocialização e reintegração social do indivíduo, né? Então, eu entrei lá sabendo algumas coisas e eu saí de lá doutorado em outras. Eu falei, que legal, é aqui que aprende, né? Toda essa situação, né? E as coisas foram se desenvolvendo de uma maneira muito rápida. É muito rápido toda essa degradação. Nós não podemos, eu acho que aqui eu tenho a liberdade de falar isso, não podemos esquecer uma coisa, né? A palavra diz, né? Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar para quando ele crescer não se desviar dele. Realmente é isso. Desviar dos caminhos do Senhor ali com 13 para 14 anos. Provérbios 22, 6. Foi fundamental para que o maligno pudesse tomar conta, cara. Né? Eu recebi muitos avisos sobre isso. Falaram, olha, sair daqui, o caminho é diferente, tá? O caminho é largo, tem muito prazer, tem muito isso, tem muito aquilo, mas as consequências são terríveis, né? Você recebe essa informação e você usa essa informação da maneira que você acha melhor. Ou não, né? Se a resposta, se de repente a opção for por não, cara, as consequências vão vir. Todo mundo gosta de ter o poder de escolha, né? Todo mundo quer o teu poder de escolher, mas você pode ver que não é a mesma proporção de receber e aceitar a consequência daquilo que você escolheu, né? Mas não vai ter como fugir de muita coisa disso não, Davi. Hoje, se eu perguntar quem é o Davi, se eu perguntar quem é o Leandro, se eu perguntar quem é um amigo aqui, eu tenho certeza que cada um de vocês vai dar um depoimento muito legal sobre quem vocês são hoje. Cada um vai contar uma história, vai contar uma situação e a evolução e tudo, e amém, né? Glória a Deus por isso. Mas a verdadeira resposta para nós aqui, e que cabe, a mesma resposta cabe para nós quatro, é o seguinte: cada um de nós está sentado aqui agora, hoje, no dia de hoje, é o resultado das escolhas que fez. Com certeza. Hoje você é o resultado da sua escolha, você é o resultado da sua escolha e eu sou o resultado da minha escolha. Eu decidi, eu quero. Pronto. Então eu identifico. Adriano, então, você falou algo interessante quando te apresentaram o crack, né? Eu acho que não tem uma droga pior do que essa. Para mim, ela é destrutiva mesmo. Eu me lembro que eu já mexendo com... experimentei a maconha. E realmente meu corpo gostou muito. Muito. Você contou pra ele seu apelido? Mesmo fumando, não. Meu apelido era Diabo Louro. Mesmo fumando Tá dos olhos azuis lindos. a maconha, Ele é lindo depois que eu converti, eu ainda sentia o cheiro. E muitas das vezes a gente ia evangelizar. Eu cheguei para evangelizar dentro de uma favela, no bairro Marilândia, eu vou falar. No Vale de Jatobá, Barreiro, a próxima região do Barreiro ali. E chegamos no mesmo lugar que muitas das vezes eu ia buscar. Chegamos, o pessoal estava de guerra. Na hora que eu cheguei, já armaram. Falei, calma, eu vim em paz. Vim trazer a palavra do Senhor. E lá eu estava fumando. Eu sentia aquele cheiro, aquele mexia comigo. Eu falei assim, eu fiquei lá, saí de lá assim, triste. E falei com meu pastor, olha, senti vontade de fumar, já sou crente. Ele, não, calma, meu filho, você está num processo de libertação. Tal. E eu nunca achei um cheiro ruim. Mesmo depois de ter convertido. Porque isso, o meu corpo teve prazer. Agora, a minha luta era contra o meu corpo. Ele quer, mas eu domino ele. Não é a droga que me domina. E passei por aquele processo. Quando foi me apresentado o crack, o rapaz falou assim, vou lá buscar para nós. Eu falei, não, eu vou com você. Não, eu vou. E ele foi. Quando ele voltou, ele falou, enrolou tal. Colocou lá dentro, fez o famoso mesclado e me deu. Eu dei um tapa e já senti algo diferente. Falei, tá esquisito esse negócio aqui. Coloquei a mão minha na parede, parecia que eu tava flutuando assim. Fui para casa, olhei o chuveiro, parecia que eu tava dentro de uma cachoeira. Falei, tem alguma coisa errada. Meu coração começou a disparar. Falei, vou morrer. Eu acho que eu tô morrendo. Me deu um desespero, peguei o ônibus e fui lá para Savassi, fora. E fiquei a noite inteira na rua, andando para lá e para cá, cismando que tinha alguém atrás de mim. Não queria mais voltar para casa. Passou-se 2 dias, eu fiquei com medo daquela sensação. Falei, não é normal. Parecia que eu ia infartar. Não tá legal. Não gostei da situação. E chamei ele. Falei, o que você colocou lá?
pra nós. Tá meio diferente e tal. E não colocou, nós brigamos feio. E aí, quando ele me falou, cara, eu falei assim, não, eu tenho que largar essa vida, eu tenho que parar de mexer. Depois do crack veio a cocaína. Mas de todas elas, eu fiquei um bom tempo com a maconha. Mas o que eu acho interessante é como é apresentado para nós. As coisas começam muito fácil, 0,800, de graça, mas depois que você se torna dependente químico, quando você começa a procurar dinheiro, procurar trabalhar e você... Tudo muda. Tudo muda. Você fala, meu Deus, meu dinheiro está indo embora. Trabalho para comprar, trabalho para poder sustentar. Só que agora com uma diferença. No começo, quando te apresentaram, você não tinha tanta fissura. Você conseguia ficar alguns dias sem, você dominava um pouco mais essa situação. Só que depois que você virou dependente, agora você não consegue ficar sem. E a resposta é não. Então, quando você conseguia ficar sem, a resposta era sim. Sim. Depois que você passou a não conseguir ficar sem, a resposta é não. Não é isso? É verdade. E é muito interessante porque tudo é uma questão de mudar de ideia, né? Com sabedoria, no caso. Porque, por exemplo, tem gente que hoje entende isso que você está falando e ainda assim, de repente, pode se colocar para dentro de uma situação dessa. Eu acho que isso é, na verdade, uma ignorância pessoal da pessoa, mesmo sabendo toda essa história. Sim, Eu usei crack 24 anos da minha vida. Eu não sei qual que é a sensação daquilo, eu não sei o que eu passei com relação àquela situação. Você acabou de contar essa história aí, não é? Aí, às vezes, tem umas coisas que não tem um consenso de opinião, mas, assim, dentro da literatura, dos narcóticos anônimos e dentro das salas de NA, se escuta muito uma frase falando que e a Organização Mundial de Saúde não há um consenso, mas classifica como uma doença. A definição dela é que é progressiva, incurável e de fim fatal. E muita gente questiona, mas é incurável. Não, mas Deus cura tudo. Não, sim, Deus cura tudo. Sabe qual que é a minha definição? É exatamente quando você estava falando, eu estava entendendo isso. O que é a questão? Assim, você já usou crack na vida uma vez? Não. Então, vou te pegar você como exemplo aqui. Né? Uhum. Eu usei crack 24 anos na minha vida. Eu estou há 11 anos, 3 meses, 22 dias, sendo mais importante o dia de hoje, que eu não usei nada. Né? Então, a grande questão é, mesmo eu estando limpo há 11 anos e esse tempo todo limpo, e se eu ficar daqui mais 10 ou 20 anos limpo, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo essa vitória na minha vida, eu nunca vou conseguir esquecer a sensação que eu tive do uso. Isso é que não tem cura, pra mim. Não tem jeito. Eu vou levar isso pro caixão. Sim. Então, quando para mim fala que a doença não tem cura, está falando sobre disso. Porque você, por exemplo, hoje, se alguém te perguntar qual que é a sensação de dar uma cachimbada, você não sabe. Sabe. Então, você não tem problema com isso. Por isso, tem a orientação de me policiar a vida inteira. Né? Um dia desse eu estava saindo da Oiapoque ali, cara, e foi um negócio muito louco, até esse tempo todo. Existem sonhos, que a gente às vezes sonha com isso, cara. Eu já tive sonhos tão reais no uso do crack, assim, e limpa esse ano. Até porque quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi bater o joelho no chão, agradecer, eu falei, ainda estou aqui. Glória a Deus. Deus, eu falei, ô Jesus, é nosso, pega aí, que suado. Eu senti o gosto daquilo, eu senti o cheiro daquele negócio. Tamanha foi a atração que aquilo teve. Uhum. E se você for pensar bem, se for questão de tamanho proporcional, né, cara? Olha o tamanho dessa jabulana aí, né? Olha o tamanho desse cara, velho. Você entendeu? Ser dominado. O tamanho é pedrinha. Consegue dominar um homem dele, fazer esse homem ir para qualquer lugar. Um negocinho desse tamanho faz um cara desse tamanho ir para qualquer lugar, ter atitude desonesta, ter atitude de manipulação, roubar, muitas vezes matar ou fazer qualquer coisa assim, né? Então, a definição que eu entendo pelo que você falou é isso. É de você entender hoje que tem que mudar, né? Porque, assim, eu gosto de uma frase do Sócrates que fala que mais vale mudar de ideia com sabedoria do que permanecer obstinado na própria ignorância. Né? E se você tiver de ser obstinado, seja na sabedoria, bicho. Se você tiver de ser obstinado hoje, seja na mudança, cara. Né? Porque eu fui um cara muito bom para fazer o mal, bicho. Eu fui um cara muito obstinado, eu não tinha nada. Hoje o dependente químico, a gente trabalha na comunidade terapêutica, às vezes chega o cara e o cara fala, não, mas eu não posso ficar aqui, eu não posso me tratar, eu acho que esse negócio não dá certo e tal. Eu falo assim, mas por quê? Eu falo, não, porque eu tô com um dente aqui e tal, e esse dente, às vezes o dente tá podre na boca do cara, tem uns 15 anos, nunca impediu ele de subir, descer ladeira nenhuma para pegar a droga. Você tá entendendo? Mas impede de se tratar. Sim. É viver obstinado na ignorância, né? É trazer para dentro de você algo que te faz mal, você sabe que isso te faz mal, né? E falando do crack, cara, sinceramente, eu nunca vi um poder tão atrativo.
Eu vou te falar com a verdade, eu aprendi a respeitar o crack. Eu estou falando aqui não é um absurdo, não. Eu respeito aquela droga ali. O que aquela droga fez comigo foi uma escravidão, cara, que eu nunca tinha visto. Eu queria ir para um lugar, eu não sabia para onde. Tem uma frase que eu escutei sempre, os caras falavam, e é verdade mesmo. Tanto é que tudo quanto é droga chapa, bicho. O cara chega para fumar maconha, o cara fuma, chega uma hora que fica lesado e fala nada. O cara pega para cheirar, ele cheira, chega uma hora que o nariz estranha, até uma hora que... O crack, irmão, uma é pouco e 1000 não basta. É algo fora de controle, entende? O amor do meu pai não me serve. Meu camarada, eu te conheço aqui há muito tempo, te conheço, entendeu? Eu sou um usuário, sou dependente. Você é um cara que sempre me ajudou na vida, você é um cara que... Beleza, tranquilo. Eu tenho essa consideração com você mesmo, beleza? Pode. Mas é tranquilão. O crack faz isso aqui, bicho. Mesmo eu tenho todo esse sentimento por você, cara. Né? Então, assim, eu costumava dizer que isso foi feito no colo do capeta, porque eu nunca vi um negócio aqui. Hoje você vê hoje as pessoas, a degradação que é, e principalmente hoje, para os jovens, hoje eles entram dentro dessa questão sem saber o outro lado da moeda. Por isso que eu acho importante, eu acredito que Deus ele pega pessoas improváveis e torna prováveis para mostrar para as pessoas o que é isso. Né? Exatamente. Porque eu cheguei no fundo do poço, depois de passar por muita coisa, passar pelo sistema carcerário. Até então eu conseguia manter ali uma certa hierarquia no crime organizado, essa questão toda, mas quando eu comecei a entrar para dentro do uso e abuso, cara, eu comecei a perder essa exposição, porque não consegue manter credibilidade, respeito, os caras começam... A noiada ali, aquela questão toda, eu perdi minha dignidade. Você perde a sua dignidade, perde a confiança em você e perde a confiança das pessoas em você também. Então, quando chegou um determinado momento, eu já não conseguia manter nada, eu virei morador de rua, fui morar na rua. Morei na rua um bom tempo, fiquei anos morando na rua. E ali foi o fundo do poço. E eu costumo dizer o seguinte, que o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de tornar tudo que é ruim fica pior. Isso é de natureza humana, né? Verdade. Nós é da natureza humana aí, pecadora, adâmica aí, que gosta de enjambrar o trem todo. É impressionante, né? A gente não tem uma habilidade para melhorar, mas a gente tem uma habilidade para piorar, que eu vou te falar. E por quê? Por que eu digo isso? Porque eu costumo dizer que eu cheguei no fundo do poço, eu falei assim, pô, mas aqui não tá bem não. Eu cavei mais uns 2 metros. Falei, não, quero afundar mais um pouco. E foi a degradação que aconteceu quando eu estava morando na rua, né, para dentro dessa situação. Aí eu fico pensando, porque Deus, ele é... mais uma vez, estou citando Deus sempre aqui, tenho a liberdade de falar isso, porque eu não consigo falar de recuperação sem falar de Deus, não. Ele foi o princípio e o início de toda essa transformação na minha vida, porque depois que eu fui morar nas ruas, eu já não tinha mais esperança de nada. E esperança, quando o homem perde a esperança dentro do coração, não sobra mais nada. A alma não tem mais vontade de ser alma, o espírito não tem vontade de ser espírito, a carne não tem vontade de ser mais nada, e você, a única coisa que pensa é que o fim chegue. Eu cheguei a tentar tirar minha vida. Acredito mesmo, né, no propósito que Deus teve. Por quê? Porque um belo dia, bem tribulado, bem louco, bem drogado de tudo, e desesperado também, porque hoje, quando a gente vê um dependente químico, a gente vê o dependente. A gente vê o que ele está fazendo, né? Mas aí eu clamo, cara, para que as pessoas possam, de repente, ter a solidariedade no coração de não enxergar só a atitude do cara e enxergar o que move aquele cara a fazer isso, porque dói. Tem uma história por trás, né? E você entende? É o núcleo do problema, cara. Sabe? Eu me emociono quando eu falo disso, porque eu estava lá e teve vários momentos da minha vida que eu deitei e eu falava com Deus e falava comigo, meu Deus, eu queria muito sair disso. Eu queria muito que o Senhor me ajudasse a sair disso, mas eu não consigo sair. Por que eu estou fazendo isso? E eu continuava fazendo isso. Então, assim, é uma força, cara, que não está no dependente, ele é doente. Eu não tô descredibilizando aí a família que, de repente, o cara tem atos de vagabundagem mesmo, mas só quem passou, que muitas vezes põe a cabeça no travesseiro. E numas dessa, eu deitado na cama, eu falei, cara, eu não dá mais, eu não consigo mais não. Eu peguei uma arma, tinha uma arma, andava armado, e deitei na cama e falei, eu vou finalizar isso. Né? Eu não consigo, Deus não se move, meu pensamento, Deus não se move, e eu deitei ali, cara, e peguei a arma e levei na cabeça e comecei a imaginar a cena, porque a minha mãe ainda era viva na época, estava sentado na sala junto com a minha irmã, e eu pensei, na hora que der o barulho, minha irmã vai entrar no quarto, minha mãe vai entrar, eu comecei a imaginar toda a cena, mas eu falei, não tem outra solução não, mas naquele momento ali eu tenho certeza absoluta que Deus... Ele estava ali falando, não, você não tem ideia do que você ainda vai fazer dentro da obra que eu tenho, dentro desse segmento. Porque foi a única coisa que eu consigo entender hoje que explicou, porque estava pronto para isso. O cenário estava montado. O cenário estava montado, cara. E eu levei o revólver na cabeça
E aí tinha uma parte que é engraçada, eu conto essas questões, mas tem uns trem engraçados, né? Porque você acredita que na hora eu pensei assim, mas esse trem vai doer demais, eu acho. Eu fiquei imaginando a bala entrando, eu falei, não, mas você tá doido, imagina você tá rasgando aqui, vai doer pra dar na isso. Aí eu abaixava a arma e ali eu começava a chorar, falei, não, mas é rápido. Eu falei, cara, mas tem deve que queima pra desgraçar. Eu vou voltar com esse negócio. E fiquei naquela aflição, e droga ali também, usando aquela questão toda. Em determinado momento eu não consegui, coloquei a arma no sofá, deitei, e aí eu chorei mais. Porque eu pensei, pô, eu não dou conta de morrer também. Eu não dou conta de parar, eu não dou... Bicho, olha isso, cara. Não é uma escravidão, uma coisa impressionante, né? E passou-se isso, né? Daquela noite, graças a Deus, isso é um dos livramentos, tem muitos outros. Acredito que foi um preparo, né? Deus, ele pegou, ele preparou, ele sabia do que ia acontecer, do que eu poderia vir a fazer. Por isso que hoje, toda vez que eu inicio uma palestra para falar, eu digo, o sentimento é de muita gratidão a Deus, porque se eu estou vivo hoje é porque Deus me viu improvável e falou assim, eu vou pegar esse menino improvável, eu vou fazer ele ser provável, e eu quero fazer isso, por quê? Porque Deus, ele tem essas brincadeiras, Sim. Eu costumo dizer isso, ele gosta de fazer uma zoeira, de mostrar para as pessoas o tamanho do poder dele. Porque, de repente, se você passar hoje na pedreira lá e ver um cara morando na rua igual eu estava, todo sujo, né? Todo mal cheiroso, todo jogado lá, cara, é de ordem natural. Você vai olhar, não tem promissor, não é promissor, né? Sim. Então, de repente, passa uma mãe, vai olhar, um filho, fala, filha, tá vendo aquilo? Você já imaginou, vai ser assim, será? Vai falar, olha, filha, vem cá, eu quero que vocês todos venham ver o quê? Olha ali, aquele rapaz, mano. Que coisa linda. Olha que maravilha, né? Olha que pregador que vai ser. Isso vai ser um pastor, isso vai ser terapeuta. Tá vendo? Filha, promete para mim, você vai ser mendigo. Tem que ser... Quem é que vai fazer isso? Porque não tem promissor naquilo, não. Ninguém vai ver isso dessa Sim. forma, né? As pessoas, de repente, vão ter essa ideia do presbítero que está lá pregando, do evangelista que está lá, do menino que estudou uma teologia, né? Aí Deus está olhando aquela cena e tá, entendi. Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz a situação. Tá entendendo? E aí, de repente, não, Deus fala, não, eu sou o Deus do improvável, eu sou o Deus do impossível. Então foi lá, pegou, transformou, colocou para dentro de um molde, colocou para dentro de quebrar, porque tem que quebrar, né? Para fazer tudo de novo e depois usar da maneira que ele quer, na obra que ele quer. Eu resumo a minha história, de uma certa parte, dizendo isso, cara. Deus me pegou, me moldou, me quebrou, me formou de novo, né? E hoje eu tenho muito prazer, eu digo isso, meu sentimento é de muita gratidão. De hoje, na verdade, eu ter a oportunidade de contar isso para alguém. Glória a Deus. De ver as pessoas, de repente, até por intermédio de uma palavra, de fazer qualquer tipo de situação dessa, buscar uma retidão nesse caminho. E hoje aqui recebendo você aqui no nosso podcast, no Publicast, milhares de pessoas estão nos assistindo aqui agora. Pessoas que estão tentando sair dessa situação, dessa prisão, dessa algema invisível. Pessoas que estão agora assistindo, que já saiu e está ajudando outras pessoas, assim como você também ajuda. Né? E se tratando da palavra do Senhor, você falou aqui muito bem sobre colocando Deus, tem a liberdade. Aqui nós somos cristãos e aonde é o Espírito há liberdade. Amém. Eu creio que a presença do Senhor está aqui. Amém, eu creio também. Santo, com certeza. No colegiado apostólico, você está falando aqui sobre Pedro, Judas. Né? Se você olhar mesmo a biografia de todos eles, ninguém tinha condições nenhuma de andar com Jesus. Jesus é perito em transformar lixo em luxo. Foi isso que ele fez comigo. Provavelmente foi isso que ele fez por cada um de vocês. Né? Por quê? Porque é isso que Deus faz. Ele traz a existência daquilo que não existe. Porque quando eu olhava para você deitado lá, fétido, jogado, no meio da lama, das traças, pessoas olhando e desviando o caminho com medo, é mesmo? Está desprezando? Não dá nada para vocês, não? Não é promissor? Mas eu trago à existência aquilo que não existe. Para mim será um grande homem de Deus. Já é um grande homem de Deus. Uma grande mulher de Deus. Então Deus, ele consegue, na sua onisciência, consegue entender e ver que lá na frente, pela sua decisão, o que você quer, pela sua decisão, vou mais fundo aqui agora. Você estava morto. Literalmente. Estava morto. E eu costumo dizer assim, ó, Lázaro estava o quê? Morto. Que fé que Lázaro tinha para ressuscitar? Estava morto. Mas bastou uma palavra de uma intercessora. Ah, se o senhor estivesse aqui. Se o senhor estivesse aqui, não teria morrido. Lázaro não morreu. Ele adormeceu.
Ah, sim, Lázaro está morto, mas eu vou despertá-lo. Então, nós não temos fé para despertar. Nós não temos fé para poder tirar, porque nós estamos mortos. De onde nós vamos sair desse fundo? Mas eu me lembro que no meio dessa situação que eu assim, me encontrava, me identifico, não fui a fundo assim como você, e eu falava, Deus, é hoje. Se não for hoje, não será dia nenhum. Ou o Senhor me pega e me molda, me tira desse lamaçal, ou eu nunca mais quero ver o Senhor. E Deus, naquele exato momento, usou uma irmã. Ela me chamou para entrar dentro da igreja. Eu estava com 2 argolas dentro da orelha. 2 argolas. O olho vidrado de tanta droga. Tocando o violão. E ela falou assim, ó, quero você lá no altar tocando. Do jeito que eu estava, corrente, todo assim, pinchado. Olhava na rua, os homens me enquadravam na hora. O famoso freio de camburão, né? Cabelo amarelo. Ela me pegou e colocou no altar. No mesmo dia, do jeito que eu estava, ela falou assim, ó, toca aqui, meu filho. Ensina o pessoal, todo mundo, como é que toca violão. Naquele exato momento ali, Deus já estava me resgatando. E eu saí, assim, como se fosse uma luva, sabe? Me pegou assim e acabou. É aqui que eu te quero. Daí, eu me converti. Eu creio, Adriano, que toda essa história que você passou, Deus, com certeza, tem uma proposta nisso. Ah, eu acredito. Pessoas estão nos assistindo aqui e vidas serão transformadas através do testemunho da sua vida. Impactante. Isso é só uma porcentagem, né, do que você já passou. Você tem que passar muito tempo. Como também Davi, né, Davi? A sua história é uma história linda. Tudo que você viveu na criminalidade e hoje, pregando a palavra do Senhor, como Amém. que Deus fala através da sua vida. E quem nos vê hoje nunca imaginou, eu não consigo imaginar você nessa situação. Eu não consigo imaginar Davi nessa situação. E tem ouvintes aqui, talvez não sabe, nunca ouviu eu falar, que eu já usei drogas. Pastor Giovanni já usou drogas? Eu Não ouço consigo muito imaginar, isso também. Não Eu consigo ouço imaginar. Então é isso que Deus faz. A obra é completa. Mas nosso corpo está aqui. E a luta é diária. Para que nós não venhamos voltar novamente. Já não tirou. Mas pelo contrário, nós carregamos a cama e mostramos, olha, temos um passado. Temos passado. Para mostrar a glória do Senhor. De onde o Senhor nos tirou. Glória a Deus por isso, né, Adriano? Amém, glória a Deus. Eu achei muito interessante essa parte que você falou sobre a questão da fé, né? Que a gente teve que ter, tem que ter. Né? Falou Pedro de novo, vai entrar dentro. Eu achei interessante uma mensagem que eu vi, que fala, porque eu tive que sair, e você saiu, todos nós saímos, mediante uma coisa que foi liberada para mim. Porque, assim, eu uso a história de Pedro, por exemplo, quando ele foi para andar sobre as águas, e a palavra não fala isso? A palavra não relata que Jesus o chamou e ele veio andando sobre as águas e em um determinado momento ele titubeou na fé e de repente começou a afundar? Então, se eu fazer uma pergunta assim, Pedro andou sobre as águas, eu acredito que a resposta vai ser qual? Sim, né? Não está escrito na palavra. Mas eu estava lá no meio daquela vida tortuosa, morando na rua, destruído de todas as formas. E aí alguém vai falar assim, então Jesus também, ele te libertou, ele te chamou e através da sua escolha, obviamente que teve que ter, é importante o meu querer. Mas tem que haver uma coisa que antecedeu tanto a minha história, quanto a de Pedro, quanto a sua e quanto a de qualquer um que foi liberto. Quando Jesus chama Pedro para ele sair do barco, eu vou dizer que inicialmente vai causar impacto. Assim, Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus primeiro para andar sobre as águas. Porque se Jesus não fala, não vem, o primeiro passo que dá na água, ele afunda. Total. Então ele andou liberado na palavra, não na água. Eita, A água só foi o elemento. É verdade. Então, se na hora que eu estava ali também, a palavra que foi semeada ali falou assim, olha, eu vou te libertar, porque como ele chamou eles para serem pescadores de alma, eu vejo muito isso em mim. Ali naquele momento também eu fui chamado para isso. Deus chegou e me chamou, falou assim, eu vou liberar uma palavra profética de libertação na sua vida, para que você seja
ferramenta usada nessa obra. Mas a palavra teve que vir antes do milagre. A palavra de Deus ela é liberada antes. Porque eu acredito mesmo nisso. Porque se Jesus não vamos, de repente a gente pode montar uma outra história. Se Jesus chega ali e não fala nada para Pedro, só aparece e fala, gente, boa noite. E Pedro, Jesus já anda... Não, Pedro falou, vem. Então a palavra é liberada antes, né? Eu estava num bairro lá em São Paulo, fui para lá, a princípio, ainda no tráfico de drogas e tudo, ABC Paulista, São Bernardo, e tinha uma comunidade lá chamada Capoava, dominada pelo PCC, que era todos estudos, então eu fui para lá, estava envolvido ainda no tráfico nessa questão lá, vender droga lá também, envolvido nessa questão toda. E ainda usando muito, né? Um determinado dia, cara, tava eu e um amigo meu vindo com muita droga, indo para usar, né? Voltando, né? Do movimento, indo para casa. E olha como é que a palavra é liberada dessa forma. E eu, protuberante, meu amigo magrinho, ele estava andando muito rápido, né? E a gente ali, flagrado com muita droga, aquela coisa toda. E ele, vamos andando, eu falei, eu tô tentando, eu não consigo acompanhar você não, mas... E ele andando, eu fiquei para trás um pouco. De verdade... Vejo um homem vindo com a Bíblia debaixo do braço, passou por ele, e quando ele ia passando por mim, ele me parou, eu nunca vi na minha vida, ele me parou, falou, para jovem, para de correr, você está correndo para o lado errado, você está correndo, mas não vai sair daí, Deus está te chamando para você correr, Deus está te chamando não para você correr para o lado errado, mas para você andar só para o lado certo. Glória a Deus. E o cara tá lá na frente falando comigo, tá doida, vambora, vai alombrar aqui, vamos sair, mano. E eu tô olhando pro cara falando comigo, e o cara falando, não, calma, deixa eu te falar, Deus manda te falar isso. E o cara me chamando, e eu naquela luta ali, vendo o que o cara tá falando, e pensando comigo, de onde veio esse cidadão? E deixei, eu falei, Deus abençoa, e fui caminhando, sabe? Hoje eu entendo. Nunca mais esqueci. Eu nunca esqueci, nunca mais vi aquele cara, né? E infelizmente esse amigo meu, que tava, ele morreu em troca de tiros com polícia, né? E hoje eu estou aqui vivo contando essa história. No dia do enterro dele, eu lembrei disso. E foi um negócio muito impactante, porque, irmão, deixa eu falar com você uma coisa, e cada um que está ouvindo aí que hoje está nesse caminho tortuoso, toma cuidado, você não sabe qual que é o último dia, qual que é o último momento. Eu só entendo que o momento é agora, mano. Eu entendo que a gente tem que mudar agora. Deus abençoe que essa mensagem aqui chegue no coração de qualquer pessoa que está sofrendo nas garras da adicção nesse momento, que a palavra de Deus possa chegar libertando, que a grande verdade, né, dele ser o caminho e a vida possa ser realmente na vida de quem está sofrendo agora. Por quê? Porque a gente ainda acredita que há tempo, enquanto a vida há esperança. Porque naquele dia que eu estava lá, vendo esse amigo meu morto, ele foi alvejado com a troca de tiro com policiais em um assalto. E uma coisa muito grande, né, aconteceu naquele momento. Eu vi ele deitado no caixão, eu me troquei de lugar. Eu me vi deitado ali. Eu vi a família dele chorando, se lamentando ali. Eu vi a minha família ali. Eu comecei a me trocar. Eu falei, se fosse eu que tivesse deitado, eu estava com esse cara semana passada. Na hora de ir para o túmulo, é muito triste aquilo, todo mundo ali consternado, vai naquele carrinho. E na hora que entrou na cova, eu fiquei imaginando, meu Deus, se fosse eu que tivesse deitado ali agora. Então eu entendi o tamanho da riqueza que é uma oportunidade. Irmão, você que está hoje, de repente, sofrendo aí, e eu sei que as coisas podem até parecer não estar muito bem, e vocês que estão aqui, amigos, bem, tanto na vida dessas pessoas que estão ruins, quanto nas nossas que estão aqui, hoje já aconteceu um milagre, a gente está vivo. Glória a Deus. Então, há de se pensar, há de se aproveitar, porque ele liberou a palavra, então se liberou a palavra, você pode ir. Amém. Agora, a grande ilusão é quando a gente não quer andar sob liberado à vontade. A vontade do homem não prevalece sobre a vontade de Deus de maneira alguma, senão eu não estava aqui, não. Verdade. Né? O improvável que tornou provável, né? Mediante a palavra. Né? E o senhor não estava e também não estava fazendo esse trabalho belíssimo que o senhor faz, juntamente com... o Davi também já esteve lá na clínica, na comunidade terapêutica, né? Onde o senhor trabalha hoje, né? Mas como surgiu, então, a comunidade terapêutica, a vontade de ajudar esses dependentes químicos? Tá, vamos lá. Em determinado momento, fundo do poço, né? Morando nas ruas. Foi até um negócio muito engraçado que aconteceu, que acontece uns trem. Amanheci um dia lá, dormindo na rua, cara, e é muito difícil, quem morou na rua aí sabe, né? Você vê um copo de água gelada é raro. É raro. As pessoas humilham. Né? Um prato de comida, a pessoa humilha. Eu sei que tem que aguentar muita coisa. E aí sentou um senhor que trabalhava numa loja de antiquários, do meu lado,
E esse cara tava com o relógio, cara. Foi um negócio, eu conto isso pro pessoal, o pessoal. E ele tava com o relógio. Ô, bicho, a única coisa que eu fiz foi só perguntar esse cara as horas. O start para que a mudança, por exemplo, eu tô falando, de repente você tá achando que Deus vai. Ele tem que fazer algo assim, que ele vem surfando igual um surfista prateado no meio da nuvem, tacando raio igual o Thor, irmão, para fazer o milagre da sua vida. Deus vai usar a coisa mais simples que você imaginar para transformar a sua vida. Né? Se você tiver a sensibilidade de entender. E se você não tiver e for propósito dele, você vai ir de qualquer jeito. Né? Então, naquele momento, eu não entendi. Mas hoje eu posso dar um testemunho disso. Um relógio e perguntar umas horas. Aquele cara me xingou tanto, bicho. Aquele cara me colocou eu para baixo de nada, porque eu perguntei aquele cara as horas. E isso foi o que mudou minha vida. E aí eu entendi que Deus me usou um relógio e eu perguntar. Porque eu perguntei aquele cara as horas, ele olhou para mim com um ato de tão indignação e falou, horas? Mas eu não estou acreditando nisso não, cara. Deixa eu falar com você uma coisa, quem precisa de hora é quem trabalha. Quem precisa de hora é quem levanta cedo. Nossa. Quem precisa de hora é quem hoje está ralando. Eu levantei 4 horas da manhã, cara, eu preciso de hora. Eu vejo você todo dia perambulando aqui, usando droga, vagabundando. Você precisa de hora pra quê? Bicho, esse cara começou a me xingar do jeito... Eu fiquei ali atento vendo aqui, falei, cara, poxa, eu só perguntei as horas, cara. Né? E aquilo me deu um negócio, cara. E eu pensei comigo assim, eu falei, cara, eu não aguento isso aqui mais não. Eu já estava um tempo já na rua, eu falei, não aguento isso aqui mais não, cara. Os pessoal amarra a hora aqui, bicho. Imagina, cara, se eu pedir esse cara um copo d'água, esse cara me dá um tiro, irmão. Onde que eu cheguei, mano? Eu tô sendo escrachado porque eu sabia das horas. Mas chega a ser hilário, cara, um negócio desse. E ali eu falei, não, você quer saber de uma coisa? Aí eu liguei pra minha casa, minha família já estava me procurando, cara, Microté, já tinha me procurado toda essa questão. Quando eu voltei para casa, veio essa ideia do GAN, que é o grupo de apoio mútuo, que era da igreja da minha mãe, que tratava dependentes e tudo, e marcou uma visita pro cara aí me visitar, entendeu? E esse é o grupo hoje que eu sou vice-presidente palestrante. O grupo que me resgatou. E aí o cara chegou e pregou para mim lá essa história de recuperação. Nunca tinha ouvido falar nada disso, e clínica de recuperação. Né? E eu não tinha aceitado, mas quando aconteceu a morte desse amigo meu, o start também foi lá, porque eu vi essa questão toda, essa transmutação que eu fiz lá, cara. Eu cheguei em casa, sentei e fiquei pensando, falei, cara, poxa, eu não queria estar ali, hoje eu não sei o que eu faço para sair disso. E eu tinha um cartãozinho do cara lá, do GAN, e eu liguei. E esse cara, bicho, ele me levou para a clínica de recuperação. Foi aí que o primeiro contato que eu tive, a comunidade terapêutica Cerdade, comunidade terapêutica Mais Que Vencedores, do pastor Diego, que fica lá no bairro Bonanza, né, no Santa Luzia, onde foi o lugar de transformação da minha vida, o primeiro contato com isso, né? E só que assim, eu tive uma parte da minha vida também que eu trabalhei, né? Cara, pra você ver como é que... bicho, as empresas que eu trabalhei, Vale do Rio Doce, Grupo Votorantim, Petrobras, ArcelorMittal, Anglo América, eu viajei o país inteiro trabalhando nessas empresas aí, bicho, era metalúrgico, era montador de estrutura tubular, né? Viajei tudo, né? E fui pro Belém do Pará, Tocantins, Goiás, viajei esse Brasil inteiro trabalhando nessa situação. Só com 29 anos? Pra você ver, né, cara? Com tão pouco tempo. E aí eu fui para dentro da comunidade terapêutica sem entender, nunca tinha ouvido falar nada disso, e foi aonde que Deus fez toda essa transformação, cara. E aí foi o primeiro contato. Eu tive que largar toda essa profissão, porque depois que eu saí disso, eu entendi o propósito. Deus pegou, eu acho que aí já foi o começo da armadilha, né? Deus arrumou uma armadilha, eu caí, e ele falou, eu estava doido que você cair aqui dentro, que agora eu quero ver você sair. Entendeu? Por quê? Porque eu não queria ir lá naquele grupo de apoio, bicho. A minha mãe me convidou para ir naquele grupo de apoio e eu não quis ir. E é interessante que o diabo, ele move. Sim. No dia que eu prometi que eu ia para o grupo de apoio, onde eu ia conhecer a clínica de recuperação e tudo, eu dei um migué lá, bicho, e eu não fui, não. E eu não sei, nesse dia apareceu tanta droga, tanta bebida para me usar, cara, que não era comum. E depois que eu usei, a minha mãe estava me procurando e ela ficou bem chateada, porque eu dei o tombo nela e não fui, né? A armadilha que Deus fez. Na semana que vinha, seguinte, eu quis fazer uma surpresa para ela. Eu não estava pensando em recuperação, nada não, mas eu falei assim, bicho, eu vou aparecer naquele grupo lá, porque o cara vai dar ideia na minha mãe, porque até um dia que eu fui comer lá, ela já achou ruim, ela não me deu um prato de comida igual me dá. Eu falei, não, tá ruim, nem comida tá rolando, eu vou ter que dar para ela um presente e ela quer que eu vou lá. Aí eu fui. Cheguei lá, eu pensei, o cara vai mandar ideia, seu filho ver ele ficar alegre, voltar todas boas de novo, né, cara? Foi onde é que aconteceu. Eu cheguei lá, teve um grupo de partilha, todo mundo falando aquela questão toda, eu fui envolvido naquilo e fui parar dentro da comunidade terapêutica. Eu fiquei internado 10 meses, fiz um tratamento de 10 meses, né, passei por todo o processo. Aconteceu uma parte, mais uma vez, do milagre. 3 meses eu queria sair. O pastor Diego, né, que é o dono da comunidade, falou comigo, e o terapeuta, Adriano, eu vou fazer um trato com você, outra armadilha, a segunda. Vai ter um encontro. Diz que não pode falar, cara, mas é difícil não falar dos encontros lá, porque o pessoal fala lá que não pode falar, mas eu já peguei um tanto aí já. Eu já dei essa ideia, mas é um testemunho muito legal, porque tem então.
Porque até então, cara, assim, o que aconteceu foi tão sobrenatural, porque até então eu estava desistindo. 3 meses eu queria ir embora. Ele falou, vou fazer um trato com você. Eu vou te mandar para um encontro. Ele tirou uma pessoa que ia, um acolhido, me colocou. É sexta, sábado e domingo. Se na segunda-feira você chegar ainda com a ideia de ir embora, eu mesmo te levo na sua casa. Falei palavra? Ele falou palavra. Armadilha, caí. Caiu, acabou. Porque era o que Deus queria, era o único, para sacramentar. Aí eu cheguei lá e realmente o que aconteceu naquele lugar, quem sabe aí, né, o que é o encontro, Tremendo. cara, o que é aquilo. Já fui também. Aquilo me pegou assim, me virou do lado avesso, cara, e eu me lembro só de uma coisa, eu vou contar uma só, né, um pedacinho. Só um spoilerzinho. Só um spoiler, que teve um momento da oração, porque é oração direto, e era um negócio de entregar uma folha dos pecados, né, mano, que Nossa. leva lá para queimar a cabeça. Essa parte. Bicho, e assim, me entregaram a folha, cara, e falou, ó, de acordo com a administração, vai aqui, você vai olhando aí o pecado, a lascívia, sei lá, o que você marca aí e tal. E eu achei aquilo um desaforo, cara. Eu achei que ia catirar, eu falei, catirar, mano. Cara, acho que a gente, aqui tem 100 pecados aqui, o cara tá achando que a gente tem 100 pecados, a gente vê uns 37, né, mano, uns 29, mas 100, esse pessoal quer tirar Não, demais. sou pecador, sim. Eu falei, não sou tanto assim também, não, a gente é, mas... E ali o cara foi ministrando, aquilo foi me tocando, e cada vez que ele falava que eu lembrava de uma paradinha, eu fui, o bicho, quando terminou, eu tava em prantos, chorando muito, e tinha um amigo meu do lado, falando, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, eu tô precisando de outra folha, bicho. E de tanta coisa, e eu voltei muito maravilhado daquilo, cheguei para ele falou, você ainda quer ir embora? Eu falei, rapaz, eu comecei a pregar pro cara, bicho, assim, naquela emoção, né, daquele fogo ali, né? E ele falando, eu falei, embora, rapaz, você tá precisando é converter, rapaz, você tá ficando doido, rapaz, eu preciso, isso aqui é vida para mim, e eu continuei meu tratamento, então lá Deus me moeu mesmo, foi assim que eu tive o primeiro contato, né? E quando eu saí, já não era mais interessante para a obra que eu voltasse para, né, para minhas profissões aí de viajar, o país inteiro, Deus tinha um outro plano, né? Que aí eu fui recebendo, eu achei interessante essa questão, é onde eu procurei buscar informação. Aí eu estudei, me formei, né, na CTMG, Comunidade Terapêutica de Minas Gerais, me formei em terapia holística, fiz um curso também de saúde mental, me especializei também num curso de dependência química, larguei a questão da estrutura tubular com metalurgia de trabalho e comecei a me dedicar a esse trabalho, cara, e já são 12 anos aí, né, limpo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e trabalhando nessa obra. Eu quero ressaltar uma parte bem importante aqui, cara, que eu sou muito entusiasmado para falar, já percebeu, né? Sobre essa questão. Porque, assim, nós não estamos sozinhos. Sim. Né? Lembra que eu falei dos 4 fatores, estrutura emocional, família? Minha mãe ela faleceu em 2021, mas, assim, se você me perguntar hoje qual que é a minha realização, não é dinheiro que tem no banco, não é, até porque não tem, não é... Não é carro, não é lote, não é nada. Qual que é a realização que você tem hoje, Adriano? Você já foi na Disney? Você é de Dubai? Eu sou de Dubai mesmo, né? Dubai Ribeiro de Abreu ali, né? Então, assim, não é nenhuma realização dessa. A realização que eu tenho na minha vida é que a minha mãe, antes de falecer, ela viveu 7 anos comigo, sendo o milagre dos frutos das orações da vida toda. Né? Aleluia. E eu descobri isso num testemunho assim, incrível, cara, que a gente não está sozinho. Você hoje tem alguém por você. O que eu estou querendo dizer? O preço de oração pago. Porque enquanto a gente está lá na rua, né? A mãe está sofrendo, alguém está sofrendo, cara, e não pode fazer muita coisa não, mas o joelho está no chão. E os anjos do Senhor Jesus estão acampando ali, falando, não, eu vou... E eu não vou deixar, por quê? Porque tem alguém que é pilar de oração aqui, ó. E eu descobri isso de uma maneira assim, impactante demais, cara. Aí depois que eu saí da clínica, eu comecei a dar palestra, convidado para dar testemunho, essas coisas. E a minha mãe um dia chegou e me cobrou e falou assim, o negócio é o seguinte, eu tô achando que você está muito estranho. Eu falei, o que eu fiz agora? Eu estou bem? Eu falei, não, você foi em tu quanto é igreja, você vai em tu quanto é lugar, mas na minha igreja você não vai dar testemunho, não, porque ela queria apresentar o troféu dela, né? Uhum. Eu entendi isso, mano. Eu falei, entendi. Eu falei, mas eu não posso chegar lá e invadir lá, não, o pastor tem que me convidar. Aí fez, e eu fui lá. Depois que eu terminei, cara, eu desci do púlpito assim, foi outra coisa sobrenatural aconteceu. Um senhor de uns 68 anos, mais ou menos, faixa etária assim, nunca tinha visto na vida, chegou, me cumprimentou, veio muito emocionado, muito obrigado por tudo, e Deus tem uma obra fazendo sua vida muito boa, isso, aquilo e tal. E minha mãe veio se aproximando, cara, pasme com isso, bicho. De repente, ela chega, quando ela chega, o cara vira e fala com ela, não falei para a senhora, Dona Maria, que esses 18 anos, nesse propósito que nós estamos de oração pela vida dele, não ia ser em vão? Meu Deus. 18 anos. Eu parei naquilo e falei, uma pessoa que eu nunca vi na vida. A minha mãe, há 18 anos atrás, tinha entrado com um pedido de oração e pediu lá na campanha para ajudar. Esse senhor, porque aí quando fala amar o próximo, eu vejo é nisso aí.
Às vezes não é nem dar um prato de comida, mas alguém que você nunca viu. E você falando, eu vou estar com você nesse propósito e continuar 18 anos Pagando preço, pagando preço pela vida, sem me conhecer. A nobreza reside Isso é nisso, ser mano. igreja. Isso Isso é você entendeu? igreja. Aí eu entendi mais o recado ainda. Falei, essas coisas me fortalecem. Então, no ano de 2021, minha mãe veio a falecer, com 104 anos. Deus cumpriu o papel dela. E a única coisa que eu disse, quando ela, antes de descer na cova, foi muito obrigado. Eu vou viver. Eu me lembrei até do filme do Resgate do Soldado Ryan, porque o rapaz lá, a única coisa que o capitão pediu para ele foi o seguinte: faça valer a pena. Cara, esse negócio eu identifiquei tanto com aquilo, porque quando minha mãe estava descendo ali na cova, eu disse para ela, mãe, muito obrigado, eu vou fazer valer a pena. E toda vez hoje que eu ando para qualquer lugar, e tem a tentação, tem mesmo, tem essa questão toda, eu lembro de toda essa trajetória, de toda essa luta, de tudo que aconteceu, cara, e das palavras que foram liberadas para que hoje pudesse chegar nisso, né? Então não é pouca coisa, é algo que realmente vale a pena. Né? Glória a Deus. Deus é muito bom, querido. Deus é muito bom. E hoje nós estamos aqui testemunhando isso, né, Davi? Amém. E foi nessa clínica também, não sei se foi nessa clínica, mas que o nosso evangelista Leandro, juntamente com o Davi, teve essa experiência lá de poder ajudar, esse start, Davi. Como é que surgiu o Davi? Como é que foi? Você conheceu o Adriano lá? Foi até engraçado, né? Acontece. Eu fui lá para olhar um muro. A minha casa é muro com muro lá, né? Eu tô mexendo lá porque tava vazando a água entre o muro deles e o meu. É o que foi colocar uma calha. E essa calha não foi colocada até hoje. A cobrança aí. Chego lá, tinha um amigo meu, que eu não via há muitos anos. Na hora que eu vi ele, Davi, ele veio na alegria, eu acho que ele achou que eu estava entrando, chegando para lá, né? Eu falei, Ronaldinho? Né? Ronaldinho. Aí eu conversando com ele, né, a respeito da vida, foi até justamente com a Adriana aqui. Ele falou, vem aqui trazer uma palavra para nós. E essa palavra durou 2 anos, né, velho? 2 anos de muita 2 anos de bênção. dedicação. Nós já vimos tanta coisa lá. Nós já temos arranca-rabo. Todo bom amor de família tem. Né? Sim, mas foi muito importante na minha vida, assim, se acompanhar de perto. O interessante é que pessoas lá ficamos tanto amigos das pessoas, cuidar de pessoas, assim, não é tão fácil assim, vou cuidar de alguém. Mas você saber que a pessoa está errando, está vacilando, você ainda abrir mão, sabe? Você abrir mão da pessoa ficar tão próximo de você que você leva até para sua casa, assim, tem que estar muito bem estruturado na palavra, sabe? Tem que ter um amor além daquilo que... Isso é só Deus que dá. Você sabe que a pessoa está errando, está vacilando, você xinga a pessoa e fala, cara, de novo, vamos começar de novo. Por que às vezes eu identifiquei muito com isso? Porque eu também fui um cara muito compulsivo. Errei demais, errei. Até de prometer de pé junto, jurar. Até o próprio Deus, que não fazia mais nada, né? E caía de novo. Então, assim, eu consegui identificar muito isso. Falar, eu sei que esse cara está passando, sabe? Eu sei que, mas na hora a gente critica, a gente fica invocado. Mas depois, quando você para pensar, fala, é só ele que muda. Eu já tentei tudo, já dei serviço, acompanhei de perto. Ele sabe, assim, até das pessoas do portão para dentro, mas muito para fora também. Então, assim, acompanhei assim, de perto mesmo. Mesmo assim, tentei de tudo. Chegou um dia que eu falei a mãe das pessoas, e interessante que a família só liga pra gente. Não liga pra ninguém, não. E a ameaça deles é o seguinte, eu vou falar pro Davi. Não é só ele, não. Eu vou falar pro Davi, vou ligar para ele. Aí, quando eu chego na casa, falei que ia ligar para ele vir aqui. Falei, não estou aguentando mais. Teve um dia que eu falei, cara, não dá. A mãe chorando, aquela cena difícil. Falei, liga para Adriano. Eu falei assim, meu amigo, pensei comigo, você me perdoe, mas não dá, cara. Você vai ter que descansar mais. A mãe dele, o que eu faço? Eu falei, infelizmente, pela situação que eu vendo, o cara num estado tão assim decadente assim de ameaçar a mãe dele, cara. Assim, o cara tava fora de si. E o interessante é que o cara tá respeitando só eu. O cara tem um ser como Deus, mas quando a droga vem, ele te respeita só o seu. Fala, que é isso, para com isso, tal.
o cara te respeita, baixa a cabeça, tudo assim. Mas aí com o irmão do cara, o cara briga mesmo. Quando você chega, o cara te respeita. É uma coisa fora do normal, cara. Então, assim, e o cara em si, drogado, assim, bêbado. Eu falei, cara, vai descansar mais um pouquinho. É a única solução que tinha. Volta pra cá. Né? E agora ele falou, se no partir das pessoas, se esses fatores que foi relacionado aqui não conjugar ninguém, cara. Se pode ser o próprio Deus dando a mão para ele, que se ele não quiser, ele não muda. Se não partir de dentro pro cara, não muda. Quando eu chegava lá, interessante, né, Adriano? Que eu saía, o cara, beleza, é o último dia aqui, beleza, tá tudo certo. Eu tô rindo aqui, mas chega a ser engraçado, sabe? Mas quando eu voltava lá, a gente nossa, terça-feira, né, Leonardo? Toda terça-feira a gente estava lá. Quando pensa que não, na outra terça eu falei, eu olhava assim, sabe aquela olhada, eu falei, uai, não tô entendendo mais nada. Você não foi embora, não? Tá aqui, já voltei. E eu tô torto. Ué. Porque assim, que as vêm todo torto. Teve um que foi recorde, eu acho que saiu, foi de manhã, de tarde, tava aqui. Foi eu não posso trabalhar com o nome, né? Mas foi um que de manhã, nós saiu de manhã, de tarde o cara estava lá. No mesmo dia, não foi? Se você não fala, eu já ia falar o número. Mas assim, interessante, cara. E foi lá que você arrastou, Léo? Foi. Assim, foi coisa de Deus, sabe? Assim, que... Vocês trabalharam na terça-feira, né? Cara, hoje vocês fazem parte das apresentações, na verdade, fotográficas da unidade. Tem foto sua lá com violão, tocando, tudo. E o Leandro também, cara, assim, junto do Davi muito mais próximo, né, ali. Mas, assim, eu queria te falar, bicho, que eu de verdade, assim, eu tive um prazer muito grande de conhecer a sua pessoa, cara. Você é um cara de uma luz, de uma vibe de Deus mesmo, assim. Eu via Deus em você toda vez que você ia ali, eu achava muito interessante. Esse cara de uma vontade de ajudar, de uma simplicidade. Passou luta lá também, foi acusado de coisa que não tinha nada a ver, e eu ali no meio, porque a grande questão também é que hoje eu estava falando isso com os meninos lá, falou, rapaz, deixa eu te falar com uma coisa, você acha que você vai ser colocado num processo onde vai ter conforto? Não. Existe uma diferença muito grande sobre aquilo que você quer e aquilo que você precisa. E geralmente aquilo que você precisa não está aliado àquilo que você quer. E geralmente aquilo que você quer é mais fácil, o que você precisa é mais difícil. Né? Se você pegar um milho de pipoca, por exemplo, hoje ele está ali na estante ali, cara, tudo é processo, né? E esse cara passou por esse processo lá, teve uma ideia lá, achei aquilo bacana de ensinar os caras a fazer hambúrguer lá, não lembro? Ele foi lá, levou. A comunidade terapêutica, os caras que estão lá, bicho, eles estão muito desacreditados de si mesmos, desacreditados da vida. Alguma coisa que motiva trouxe. Esse cara chegou lá, cara, e era um negócio assim que os caras se sentiam vivos. Pô, o cara vai fazer um negócio e tal, e ele acha que chega sem utilidade. Fala, não tem utilidade, não tem. Assim, o cara está mostrando que você tem uma habilidade aí que pode ser uma coisa até rendável para você, né? Por quê? Porque hoje é processo, tudo é processo, né? Você vê um pacotinho de milho desse que está lá na estante da sua casa, aí você se coloca no lugar do milho. Você não pode renegar o processo, cara. Sim. Porque você coloca no lugar do milho, você está lá, você não está imaginando o que vai acontecer com você. Você de repente chega alguém, ou sei lá na estante lá, que você está num lugarzinho, sua zona de conforto, mas você vê o cara pegando uma panela, colocando, né? E aí te pega e você já começa a estranhar. E já joga o milho dentro da panela. E coloca óleo, e coloca fogo. Né? E aí você imagina o milho ali pensando, assim, pô, mas ele é ruim mesmo, né? Além de tudo, coloca óleo, coloca fogo. Então o milho naquele momento, ele está imaginando um fim triste para ele, uma coisa que, né? E aí tampa ainda a panela e fala, não, agora eu acabei de que esse cara não vale nada mesmo, não, ainda tampa aqui para abafar. Mal sabe o milho que ele vai se transformar em algo diferente. Que ele vai ser uma coisa macia, que ele vai ser uma coisa temperada, que vai alegrar muitos ambientes, porque você vê um futebol é uma coisa, você vê um futebol com pipoca é outra coisa. Né? Você vê o Galo perder com pipoca é bom demais. Eu até queria trazer essa informação, acabei de olhar aqui, 2-0 pro Galo. Já que você tocou no assunto, mesmo que tá sem pipoca, agora você vê 2-0 pro Galo com pipoca seria outra coisa. Mas tá no primeiro tempo ou no segundo tempo? Tá no segundo tempo já. Aí, esse raciocínio é interessante porque depois que a pipoca ele passou pelo processo, mas você já imaginou se o milho, por exemplo, na hora que fosse colocar lá no fogo, o milho falava, não vou entrar. Não vou entrar. Mas tem. Sabe por quê? Quando você tira, fica o piruá.
O Piruá somos nós ainda, que E não o queremos nos histórico, transformar de jeito nenhum. Falando, eu não vou passar no processo, eu vou continuar aqui. Mas não fogo, sabendo, pegou fogo, doeu, queimou e falou, vou continuar. E qual que é o fim eu do lembrei Piruá? disso, Vai você ser falando jogado desses fora. caras que vai... Aí vai ser o fim aonde? Qual que é O o Piruá fim? vai No parar lixo. onde? No lixo. Exatamente. Mas aí eu fui falar, o paciente, ele é cultura. Você acredita que quando eu falei isso hoje, um dia desse lá, aí vai, qual que é o destino? E eu tal, é lixo. Aí um rapazinho levantou a mão, salve aí. Aí eu, opa, ele, deixa eu falar com o senhor, o meu pai lá na roça, o Piruá não é jogado no lixo, não. Eu falei, não, ele vira paçoca. Aí eu falei, não, então você vai vir aqui, você vai contar essa história pra gente. E realmente, depois eu fui pesquisar, é verdade. O Piruá, ele é moído e ele é inserido outros componentes e ele vira aquela paçoquinha que a gente comprou. Aí eu falei, mentira, muito bom. sério? Verdade, eu não sabia. Só que aí eu falei, não, Deus dá sabedoria pra gente. Eu falei assim, tá bom, você tem razão. Mas deixa eu te contar pra você, e se o Piruá não quiser ser moído? Porque moer também é um processo e dói. Ele ainda não vai considerar, não vai ter uma transformação. Sim. Então, mesmo assim, ainda vai ter um processo. Você concorda que ele tem que querer? Ah, sim, eu só queria falar que ele dá para servir. Ainda não é o fim pra ele. Ainda não é o fim, exatamente. Eu achei interessante isso. Glória a Deus. Adriano, esse foi o grande bate-papo aí. Estamos chegando na reta final. Quero gravar novamente. Tem que ter, ué. Tem muita história ainda. A parte agora começou a ficar boa, que nós Antes de chegamos você só encerrar, que tá tarde, mas nós vamos vir falar. de novo. Sim, Você falava, Adriano, sobre o processo lá, cara, e assim, foi um tempo muito significativo na minha vida, sabe? Porque primeiro que ali fazia o quê? 2 anos que eu tinha voltado para a igreja, né? Eu passei um período fora. Eu nunca tive envolvido em droga nesse sentido de vício, sabe? Nunca foi a minha área, nunca foi a minha praia. Deus ele me pegou numa outra curva, numa outra situação. E quando eu cheguei, cara, eu cheguei assim também desacreditado. Enquanto você falava, né, sobre toda essa questão de a maneira que as pessoas olham, a maneira com que as pessoas julgam aquela situação, quando você falou, por exemplo, da história, é algo que eu sempre tento colocar muito na maneira que eu vejo as pessoas. Por quê? É muito fácil a gente pegar uma pessoa que está com um problema e julgar ela pela situação, sem olhar a história, sem olhar a cultura, de onde veio, por que está ali. o núcleo do problema. Isso, eu costumo dizer que assim, todas as pessoas, tudo que a gente faz de errado, a gente tem um motivo. Ainda que ele não justifique diante de Deus, mas é um motivo. Ele pode não ser justificável, porque só Jesus justifica, mas é um motivo. É algo que aconteceu na família, é algo que aconteceu na infância, é algo que aconteceu... Não sei, mas todos nós temos um motivo para fazer algo. Então, assim, eu sempre tento olhar desta maneira, sabe? E quando eu voltei para a igreja, né? Eu meio que fui convidado por um amigo que na mesma época me apresentou o pastor Giovanni, e quando ele chegou assim, sem saber da história, ele falou, e aí, cara, eu fiquei sabendo disso e daquilo, que você fazia isso, fazia aquilo, como é que fica? Eu falei assim, cara, não fica mais, porque eu não tenho mais esperança. Não tem como. A maneira com que eu virei as costas para Deus, não tem como eu voltar mais. Eu não consigo mais entrar dentro de casa. E aí, então, nós começamos com todo um processo que ele falou assim, ó, se você me permitir acreditar por você, eu posso te provar que as coisas vão mudar. Talvez você não tenha fé, como ele citou a questão de Lázaro. Mas, assim, eu tenho fé por você, nesse primeiro momento. Foi o que eu falei, eu tenho fé por você. E aí eu comecei, sabe? Eu comecei ali aquela questão de propósito, de monte, igreja. E eu sei que antes de terminar o propósito, Deus ele já estava restaurando algumas coisas. Uns 40 dias no monte. Isso, 40 dias. E antes de 40 dias eu já tinha recebido oportunidade para pregar, que até então eu tinha rejeitado. Né? Que quando eu cheguei lá, o que o pastor falou para mim? Eu vou te devolver pro altar, vou conversar com o presbitério, porque você tem ministério. Eu falei, cara, eu não tô em condição de fazer isso. Não estou em condição. Antes de terminar o propósito de 40 dias, que foi o tempo que eu pedi para ele, eu falei assim, ó, eu preciso de um propósito para me recuperar. E aí eu tô sabendo que o pessoal vai para o monte, eu vou para o monte com o pastor Giovanni, 40 dias. Ele falou, 40 dias, 40 dias. Antes dos 40 dias, eu já estava ministrando. E justamente uma pregação que ele fez na época com que eu saí daquela igreja, que era a Terra do Pão, né? E eu ministrei sobre de volta à Terra do Pão, sem saber do que tinha acontecido. E assim, foi toda uma cena, sabe, da igreja. Eu fiquei muito surpreso, porque assim, confesso que foi uma mensagem legal, porque era algo que eu estava vivendo, então tinha muito sentimento naquilo que eu estava pregando, mas eu fiquei surpreso com a reação da igreja. E aí, quando eu fui descobrir o que estava acontecendo, era que tinha sido a mesma mensagem de quando eu saí. Então, assim, tinha toda uma questão emocional ali por trás, também em parte da igreja.
E aí eu continuei congregando e tal, foi quando chegou o Davi, com uma fome, um desejo absurdo de aprender, e eu quero estudar, e a gente já passou, foi 4 horas em chamada de vídeo, lendo Bíblia junto, sabe? Então nós começamos uma célula ali na casa dele, e só ia crente. Eu falei, cara, não faz sentido isso aqui. E aí ele falou da clínica, vamos pra clínica? Eu falei, aí pode ser que mude. E eu ainda relutei algum tempo, por quê? Eu sabia, cara, que a situação do jeito que eu tava, né? Eu já tava ali na igreja, mas eu não queria voltar pro campo missionário, vamos dizer assim. Porque eu sabia que eu ia me entregar e aí eu teria que espremer um pouco mais o processo para eu recuperar a autoestima, a confiança de falar sobre o evangelho. Porque uma coisa é falar para crente, outra coisa é falar, né, pros não crentes. Então, assim, cara, quando nós fomos na clínica a primeira vez, eu senti Deus ressignificando a minha vida, sabe? E aí, né, veio todas essas questões que você falou, mas assim, eu digo pra você, cara, com toda a verdade, você foi um grande divisor de água no meu ministério. Ué, que isso? Não, de verdade, eu falo isso com você, assim, sabe, diante de Deus, porque, primeiro, eu sempre falei com o Davi, falei assim, cara, o Adriano, ele é uma pessoa diferente, ele tem um caráter diferente, ele é diferente, porque, assim, nós estamos falando de uma clínica que não tem, assim, as suas primícias diretamente no evangelho. Não tem mesmo. Sabe? E o Adriano é diferente exatamente por causa disso. E assim, eu tive alguns pontos de registro, cara, de mudança com ele, que foi incrível, porque ele me chamava pra conversar, às vezes pra me aconselhar sobre as boas intenções. Ele tá assim, E eu me peguei num negócio muito louco mesmo nisso, porque esse cara, de repente, ele me mandava uma mensagem, cara, e, bicho, imagina a minha cabeça pensando, Deus, realmente o senhor brinca, né? Porque eu não imaginava que esse cara, quando ele chegou, eu falei assim, pô, esse cara é do ministério, bicho, esse cara tem um nível e tal. E de repente me pego em um determinado momento, ele me mandando mensagem, buscando conselhos, cara, do que eu acho, do que ele tem que fazer. Eu falei, bicho, que honra é isso, né? E loucura, porque assim, às vezes que eu sentei lá pra conversar com ele, ele falava, cara, eu vejo você como uma bolha bonita, reluzente, mas assim, é frágil, de boas intenções. Então, assim, você tem que se blindar, você tem que, né, já que você está entrando, porque assim, é o que eu falei, é um ambiente completamente diferente, eu nunca vivi isso, sabe? Então, eu não tô contando essa história. Isso. Cara, é entrar no campo do inimigo. Exatamente, tá o vespeiro que você sempre me falava lá. Você tá mexendo no vespeiro. Você tá entrando aqui dentro, você tá chamando o inimigo para brigar no campo dele. Sim. Então, você se prepara, porque se você tiver frágil aí, qualquer coisinha te chateia, que você não vai conseguir, não. Não, e é loucura. Agora, isso aqui você vai gostar. Um dia ele me chamou lá, cara, que aconteceu uma situação, e eu cheguei lá, e ele falou assim, eu preciso conversar com você hoje no final da reunião. Sentei lá, e o Adriano tá falando, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu fiquei caladinho, o tempo todo calado. Eu nunca consegui ficar calado. Você jura, bicho? Você acredita que eu fiquei pensando, esse cara é de um controle? Fala a verdade pra ele. Bicho, esse cara... Mas como é que você conseguiu fazer isso? Eu sentei, fiquei assim calado e deixei ele falar, ele falou. Aí no final, né? Você viu a inteligência dele, o vocabulário, é fora de série. Ele virou pra mim e falou assim: agora eu vou deixar você fazer a sua defesa, você pode discordar de tudo que eu falei, né? Você tem esse direito e pronto, a palavra tá com você. Aí eu virei pra ele e falei assim: cara, eu não fiz nada disso. E ele desmontou. Ele falou: como assim? Eu tô aqui te xingando, te acusando, falando isso, falando aquilo, e você simplesmente fala comigo que não fez nada daquilo? Falei, não. E aí eu contei pra ele essa situação, sabe? Então, assim... E eu verifiquei e era tudo verdade, assim, ele não tinha feito nada, assim, não tinha acontecido loucura. nada daquilo. E quando eu falo com você que você foi um divisor de água pro meu ministério, tanto nas questões de conselho, né, da sua experiência, de passar ali pra mim um pouco do que estava acontecendo e abrir a minha mente para aquele mundo, porque eu sempre conversava muito com o Davi e ele falava, cara, é diferente, porque enquanto os caras estão assim, preocupados de ficarem presos dentro de um quarto, eu ficava preso dentro de uma cela, é um ambiente totalmente diferente. E muito interessante, cara, tá rendendo aqui, mas é porque é bem gratificante isso. Sim. Eu me lembro que, acho que você vai se recordar, logo assim, você já estava meio que... umas dúvidas, assim, orando a Deus, pedindo algumas coisas sobre aquilo, e me lembro que você falou, sabe por quê? Eu talvez acho que eu não vou mais, não, porque, assim, eu tô vendo, cara, que não tá adiantando nada, sabe? Uhum. E tal, e aquele negócio todo e tal, e eu falei assim, olha, deixa eu falar para você uma coisa, mas a grande questão é que essa mensagem vai ter que ser pregada para os doentes mesmo. Esses meninos aqui, se você for olhar, que eles vão cair, que estão... Porque eu tô indo lá, eu tô falando, mas você vê os caras voltam e caem. O hospital é para doente, não é para quem está curado mesmo, não. Então, você tem que se blindar nisso, de entender que a mensagem vai ter que ser difundida
Porque era pregada, era lançada. semente, ela vai germinar. E você vai germinar, e a obra Exatamente. O tempo né, que por dentro determina disso. Eu isso lembro que a gente acontecer. teve essa conversa Sim, também sim, sobre e isso. várias vezes. Várias vezes. Porque assim, sempre acontecia isso, né? E aí, por fim, eu cheguei. Assim que chegou o momento, né, que eu vi ali que, de fato, eu primeiro mandei uma mensagem pro Davi e falei assim, Davi, acabou o tempo, né? Pelo menos desse trabalho direto. E ali eu já era outro. Mentalidade, espiritualmente, era outro, né? Esse quesito de crescimento que eu tô, né, atribuindo isso também à vida do Adriano, porque Deus ele fez muito através da O vida Léo dele tinha uma árvore. pra mim. E aí, cara, eu cheguei, eu vou falar da árvore. Aí eu cheguei, cara, e falei pro Davi, falei assim, Davi, eu vou conversar com o Adriano, cara, que eu vou parar com esse trabalho, entendeu? Não vou dar continuidade mais, mas agora é uma decisão assim, não é de desânimo. É porque eu, de fato, eu entendo que vai ser um outro tempo. Talvez a gente volte, né, de um outro formato. E aí eu conversei com você. Ele tá assim, porém, vou continuar por enquanto. Quando foi na terça-feira, não foi? A clínica interrompeu o trabalho, né? A gente não sabe se o que aconteceu lá, mas assim, eu falei pra ele, falei assim, olha pra você ver, cara, Deus trabalhou em mim, porque entre eu e o Davi, eu sou muito mais emotivo que o Davi. O Davi é muito mais racional, muito mais, né, frio, no bom sentido da palavra. Sabe lidar melhor com essas coisas, até pelo histórico, pelo que ele já viveu. Já eu não. Sou muito mais emotivo. Então, assim, eu vi, cara, Deus trabalhando tanto ali, que às vezes, acompanhando uma pessoa, até por certos padrões que a clínica tinha, eu via Deus revertendo. Quando eu te falava assim, ô Adriano, eu posso falar com fulano de tal? Por quê? Hoje não é dia de ligação. Não, só porque eu quero falar com ele. Você deixa eu falar com ele? Deixo. Não era comum isso acontecer. Entendeu? Então, assim, eu vi Deus acrescentando muito, cara, na minha vida, maturidade, né, através de você, de tudo aquilo que você viveu. Chegamos um tempo que nós sonhamos com uma clínica de reabilitação, né? Isso ficou meio que em stand-by em Deus. Não sei se algum dia isso vai acontecer. Eu já não penso tanto nisso mais. Mas, assim, é o que mudou a minha vida. E aí, né, anos depois, acho que um ano e meio, 2 anos, não sei, veio uma conversa que eu sempre corri de consagração, nunca quis ser consagrado a pastor, a diácono, que eu já era, nada. Nunca quis ser consagrado a nada, porque eu sabia que isso era serviço. E aí veio a proposta do evangelista e tal, e aí eu disse, cara, é exatamente isso que eu sou. Eu nasci para fazer isso. Sabe? Então, assim, o que eu vejo de tudo isso é a maneira que Deus ele vem construindo essas histórias. Porque, por exemplo, de onde Deus te tirou, de onde você saiu, parece que daquele pecado, daquele problema, ele criou a sua história, recriou a sua história e te colocou hoje para mudar a vida dessas pessoas. Exatamente. Então, assim, a gente vê isso nas nossas vidas. Entendeu? De uma forma geral. Porque, por exemplo, hoje você tem propriedade para falar de onde foi que Deus te tirou. A mesma coisa comigo, a mesma coisa com Davi. E eu acho isso extraordinário. Né? E resumindo tudo isso, quando Davi ali ele vai ser escolhido rei e entra Samuel naquela casa, ele vê várias probabilidades que eram muito mais ideais do que Davi. Muito mais promissor. Isso, e aí Deus vira para ele e fala, eu não vejo como o homem vê. Ou seja, o segredo está exatamente aí. É que a lógica de Deus é diferente da lógica do homem. Completamente diferente. Então, assim, eu não vejo como o homem vê. Acho que a gente tem que se definir como milagres, né? Sim. Se alguém perguntar o seu nome, você pode falar, meu nome é Milagre, o seu nome é Milagre, o seu é Milagre, e nós é Milagre. Essa crença que move, eu acho que a questão da gente ter uma propriedade muito melhor para pregar para alguém, né? Entendendo que a vida da gente já é um milagre, né? Albert Einstein fala uma frase que eu gosto muito, fala, existem 2 maneiras de se viver a vida. Uma é viver não acreditando em milagres, e a outra é viver como se tudo já fosse um milagre. Eu me encaixo na segunda. É forte. Tudo é milagre. E assim, Adriano, né, finalizando aqui essa fala, quando a gente tem essa percepção de ver como Deus vê, muda tudo. Porque, por exemplo, na sua história foi assim. Né, você já não se via mais, você já estava desacreditado. O Davi já tinha prometido até para Deus de mudança e não conseguiu. Você a mesma coisa, por tudo que você passou, e chegou ali, você teve uma oportunidade, né? Que hoje em dia a gente teria até um pouco de dificuldade para dar uma oportunidade para alguém numa situação assim. E a mesma coisa foi dele comigo. Eu posso ter fé por você? Ou seja, vendo como Deus vê, sabe? Porque a gente já não consegue mais interessante. enxergar. Então, você é Nunca muito tinha loucura, visto por cara. essa perspectiva
de alguém ter uma fé suficiente Sim. para 2 pessoas, não tinha chegado Foi o que a ele disse pra pensar mim, que eu nisso. falei assim, Porque cara, a Bíblia diz, né, o Léo? que eu já vivi em Deus, o que eu já experimentei, o que eu já vi Deus, assim, eu digo isso com muita humildade, sabe? Porque eu sou dependente da graça, do favor de Deus, porque eu sei que eu não sou merecedor de nada. Mas o que eu já vi Deus fazer através das minhas mãos e a forma que eu dei as costas pra ele, eu não tinha coragem. A frase que eu carregava era essa: eu não consigo mais entrar em casa. E essa casa era na presença de Deus. Eu não consigo mais ter aquele lugar de Peniel, face a face, aquele lugar aonde você se arrepia, você chora, você sente, o coração bate mais forte. Não conseguia isso. Eu não conseguia orar, de verdade. Era esse o meu problema. Foi onde ele falou: eu posso ter fé por você? Eu falei, a mesma coisa. Não sei se isso é possível, mas... Eu Vai lá. nunca tinha ouvido falar algo dessa natureza. E Achei aí muito tá falando de interessante, árvore né? por isso, porque minha árvore. Aí ficava assim, Explica pra ele a árvore. colocando, né, as suas fragilidades, os domínios próprios que não tinha. Falei, pô, mas você pode falar, sem reserva. O que está acontecendo no seu interior? Coloca para fora. Porque hoje, ser pastor não é fácil. Hoje você tem que ter ouvidos. Deus te deu 2 ouvidos e 1 boca. Para você ouvir mais. Seja pronto no ouvir, tardio no falar. Então, falei, pode falar para mim sem reserva. Porque de tudo que você viveu, eu tenho certeza que eu me encaixo em alguma parte aí que você já viveu e eu não vou me assombrar com isso. Você não vai me como é que fala? Desestabilizar. Pelo contrário, vou te dar no que for preciso. Então, eu posso falar? Pode falar o que você quiser. Fala aí. Aí falava, desabafava. Mas isso é diferente, né? Eu, não, querido. Porque o seu potencial, né? Eu olhando para dentro de mim, eu sei o potencial que você tem. Eu sei o potencial que ele tem. Hoje ele é um evangelista. Hoje ele prega a palavra. Hoje ele ganha almas. Pode propagar o evangelho com propriedade. Mas eu conheço quem de fato ele é. E hoje ele me conhece, quem de fato eu sou. Sou cheio de falhas. Se nós andarmos juntos, você vai perceber. Nossa, o pastor é pecador, sim. Cheio de falhas, como qualquer outra pessoa. A diferença é que todos os dias eu procuro a perfeição. E como esse corpo é um corpo corruptível, não se transformou ainda o corpo incorruptível, senão somente na glória. Então, querido, é por isso, Adriano, que eu falo isso. Lázaro não tinha fé para ressuscitar. Que fé que um morto tem? Não tem, está morto. Que fé que um drogado tem para sair? Que fé que eu... Zero. Mas existiu um senhor que orou juntamente com a sua mãe há 18 anos. E teve fé por mim. Teve fé por você. Tá 18 entendendo? anos, cara, Então é que por loucura, isso, viu? quando a Bíblia diz em Tiago 5,16, a oração do justo pode muitos seus efeitos. Orai uns pelos outros. Lucas Confessar. 1,37, tudo, olha, não há nada impossível para Deus. Não é possível. Mas o que vai ativar o céu? O que precisa fazer para ativar o céu? Porque Deus está lá. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar. Nem seus Isaías ouvidos 59. tampados. Exatamente. Então, como que eu vou motivar isso? Através da oração. O poder do clamor. Quando o Davi prega sobre Bartimeu, quando ele vai clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a esta oração ele rompe as barreiras celestiais e vai até o trono do Senhor. E Deus agora envia o recurso. Então, quando a pessoa entendeu o poder da oração, é o livro que nós já terminamos de escrever, o poder da oração, é você entender exatamente isso. Olha, você não consegue sair? Não. Senhor, eu tenho fé. Vá atrás. Vou usar o Senhor como exemplo. Vá atrás, nosso irmão Adriano lá. Senhor, aonde ele estiver, alcança onde a minha mão não consegue alcançar. Alcança onde a minha voz não consegue alcançar. Porque eu estou lidando com o mundo espiritual. E o mundo espiritual tem anjos e demônios brigando. Então nós sabemos que a vitória é do nosso general de guerra. E a nossa luta E não ele é nu- contra carne, né? Nem sangue. Nem Os sangue. principais e potestade que atuam onde? Nas regiões celestiais. E aí, eu tô Então, com os seja, olhos abertos para lá, né? Isso. Então, peraí. Eu sei que ele tem uma vida, mas agora ele está na algema invisível. Ele está sendo escravizado pelo inimigo. Então eu não posso lutar com as armas carnais se a luta é espiritual. Então é joelho no chão. Efésios 3,14. Um tema do monte, muitos anos. Por esta causa me coloco de joelhos. É a oração para que mova o céu. E o céu se movendo, a cura, a libertação. Está entendendo o poder da intercessão? Sim, claro. Quando a pessoa se propõe e fala assim, olha, eu vou ser igreja hoje. O que é ter compaixão?
É você se colocar no lugar da pessoa. Empatia. Amar o próximo como a ti mesmo. Olha, que ponto que eu amo? Ao ponto de eu trocar de lugar. Foi isso que Jesus fez. Ele teve que vir. Deus amou o mundo. João 3,16. De tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tal maneira. Pode procurar aí matemático, cientista. Não tem como dimensionar. Mas a Bíblia deixa claro. De tal maneira. Que ponto? Ao ponto de entregar seu único filho. Está entendendo? Então, um Deus que a Bíblia diz que ele esvaziou a si mesmo. Aniquilar é auto-esvaziamento. Esvaziou a si mesmo. Se tornou forma de homem. Habitou aqui para entender as minhas fraquezas, as suas fraquezas. Para perceber que, opa, sozinhos não aguenta. Vou morrer, vou ressuscitar, vou pagar o preço, mas não deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Para estar conosco até a consumação dos séculos. Amém. Então eu creio que quando a igreja entender este processo, entender o poder da oração, querido, muitas almas vão se render aos pés do Senhor. E foi isso que aconteceu com a gente. Então, se hoje nós estamos aqui, é porque alguém orou por nós. Alguém pagou o preço. Exatamente. Estamos fruto de oração. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para que, através desse milagre, esse testemunho de vidas, outras vidas sejam alcançadas também. Eu achei muito interessante a parte, só fazendo um comentário muito interessante sobre da gente entender a batalha, né? Dos campos de batalha, quais armas são usadas no campo de batalha, né? Porque você pode ser um cara guerreiro no seu campo de batalha, mas se você não se especializar em outro, se colocar você no outro desconhecido, talvez a experiência que você tem aqui não vai valer de nada. Não vai valer. Né? Então, assim, no campo espiritual é um outro tipo de batalha, Sim. é um outro tipo de arma, né? Então, vou usar um exemplo que um dia eu vi um cara falando um negócio que eu achei muito interessante, né? Que no mar, o predador é o tubarão, né? Ninguém ganha daquele bicho, não. Diz que o tubarão branco tem uns que chega a 6 metros de altura. Um bicho daquele tamanho. É 375 dentes em cima, 375 embaixo, serrilhado. Mas tá doido e diz que não chega a quantos quilômetros por hora. Dentro da água a gente não consegue correr. E o bicho... Então, quer dizer, predador no topo da cadeia alimentar, não é isso? Na selva, o leão. Quem ganha daquele bicho? Então, a pata, quando faz assim, as unhas faz até curva. Né? A cabeça do trem é do tamanho dessa mesa. Então, um trem, né? O rei da selva, né? E o rei do mar, o tubarão, tá bom. Mas eles estão nos seus habitats naturais, né? Eles não estão se preparados para trocar de lugar. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o tubarão agora, vamos colocar lá nos 50 graus, né? Na selva. E nós vamos pegar o leão e vamos jogar no mar aberto. O que vai acontecer? Então, você tem que estar preparado para o campo de batalha diferente. Você tem que entender onde é que você está, porque você tem que se especializar para tudo. Hoje, abrir os olhos espirituais e ver que essa briga não é contra a carne, mas sim contra potestades e principados que habitam nas regiões celestiais, é entender isso. De repente, você pode estar... Hoje a luta contra a dependência química, ela passa por um princípio de você entender que tipo de batalha você está lutando. Você tem que entender isso. Né? Você tem que entender que não vai ser fácil. Você tem que entender que não vai vir nada confortável, que vai vir vontade de desistir. Não é? A todo dia eu sofro alguma coisa para me desmotivar a isso, né? Mas aí é a gente lembrar, né, que a gente é milagre, é a gente lembrar do preço de oração que as pessoas pagaram para que a gente possa continuar vitoriosos, né, firme e avante, né? Eu acho que Jesus está falando isso para a gente, avancem, meninos. Avance, não para. Para não. Não para, é isso aí, querido. Adriano, muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, mesmo. cara. Foi um prazer isso aqui. Para mim foi um negócio, assim, muito novo. Nunca participei de nada disso. Eu tava nervosão. Perguntei o Davi, Deus enviou o Davi ontem de tarde. Eu falei, Davi, você me ajuda? Eu tô muito nervoso. Não, como é que vai ser esse negócio? Aí, não, nada disso não. Eu pedi o cara um texto, não dá alguma coisa. Eu falei que eu ia mandar. Literalmente eu lembrei e falei, vou mandar nada não. Quero tudo natural. E eu cobrei, você falou que ia me mandar um negócio, e eu pensando o que eu falo e tal. Eu fiquei muito feliz a gente poder estar aqui e falar. Muito obrigado pelo convite, agradeço mesmo. Deus abençoe a todos aí e que abençoe esse projeto ricamente. Amém, tamo junto. Eu vou deixar aqui, não sei se eu posso. Se eu não puder, depois o Léo corta. Mas eu vou deixar aí o telefone da clínica, né, o seu contato para palestras. Eu quero profetizar algo na sua vida, Adriano. E para as pessoas também, né, que precisa, né, Adriano? Sim, a gente claro. Conhece Claro. a dor do tempo aí e tal, Quem precisar, sim, né, tem um parente que precisa, sim, de
desse apoio, da ajuda, contatar você. Sim, A claro, clínica. perfeitamente. Vamos deixar o telefone aqui editado. Então, você que precisa, sim. Eu preciso de ajuda com meu filho, com a minha filha, com meu marido, com meu tio, enfim, com seu ente querido. Não sabe mais o que fazer, querido. Olha, igreja, sim. Nós vamos lá, vamos orar em nome de Jesus. Mas existe campo de batalhas. Exato. Que a clínica está lá. Adriano, o homem de Deus, estará lá ajudando no que for preciso, no que for necessário. Viu? Então, vou deixar o telefone aqui para que vocês possam, em nome de Jesus, eu tenho certeza que a vida da sua família será transformada. Amém. Porque está aqui uma prova viva. Né? Se Deus transformou sua vida, se Deus mudou a tua história, vai mudar a nossa história também, Acredito. em nome de Jesus. Então, vou deixar o telefone aqui. Eu quero provisar na sua vida, tá? Em nome de Jesus, Adriano. Muitos convites virão. Amém. Porque o mundo precisa ouvir a sua história. Precisa ouvir aquilo que Deus fez na sua vida. Juntamente com Davi também. Precisa sim, sabe? Então, que pessoas possam ligar para você, que possam contatar você, que seja aí São Paulo, Rio, Europa, a América, o mundo. O mundo. Pessoas ouvirão, irão testemunhar que Deus é um Deus de milagre. Amém. Glória a Eu Deus, creio em nome de aleluia. Jesus. Amém, Davi? Amém. Glória a Deus. Glória Já a começou, Deus. Davi, pregando, Amém. convites fora. Missão, Olha, viagem. Quiser, aquele lugar gente, se você quiser convidar o abençoado. Davi para ministrar fora, deixa o contato dele aí, Léo. Coloca o contato dele aí. Deixa comigo. Ó, convido o Davi, um grande homem de Deus, pregador, ok? Veio fazer o mexão aqui. A MK Veículos. Já tá fechada a parceria, tá? Quem tiver precisando de um carro, pode procurar. Já tá fechada a parceria, tá? Tá fechado a Tá, os parceria? próximos podcasts vai aparecer aqui a marca dele aqui, ó. É isso aí, ó. MK Veículos. Você quer trocar de carro, quer comprar um carro aí, ou também Moto. presentear aí a sua mãe, seu pai, sua namorada, comprar uma motinha aí para poder ir trabalhar aí no aplicativo MK Veículos, tá bom? Lá temos aí Todo profissionais qualificados para poder te atender da melhor forma possível, tá ok? Garoto propaganda. É bom isso aí, você é bom. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, tá? Deus te Deus abençoe. abençoa. Bacana demais, bonitão, hein, bicho? Você vê no look. Muito obrigado pela parte que me toca. É isso aí. Ok, galera, muito obrigado. Quero agradecer você de casa que ficou com a gente aqui até agora. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Esta é a intenção do nosso Publicast, tá ok? Para trazer pessoas aqui para poder falar do Senhor, falar do amor de Cristo e testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo. Eu falo está fazendo porque Ele não parou. Ele sempre está em movimento. Aleluia. Ok? Basta você querer e abrir seu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Quer falar mais algo? Não, fechou. Legal? Fechou. Legal. Deus abençoe a todos aí. Davi, brigadão, viu? Davi. É isso aí, gente. Fomos. Até mais. Obrigado. Valeu, Pessoal, Ô, é nóis. Deus abençoa. Coloca um aplauso aí. Coloca isso. É isso. Glória a Deus. Deus abençoe. Tá